Vamos lá, pessoal, boa noite. A gente vai tentar fazer aqui agora comigo, pra gente ver se consegue aí. Felipe, quando entrar, manda um okzinho aí pra gente ver. Gente, com a graça de Deus vai dar certo. Eu tô aqui pelo 4G, pra ver se anda. Deixa o pessoal ir entrando aí. Deixa eu pegar aqui a pauta da live dos meninos, porque eu tava por fora. Vamos lá. Aí vai dar certo. Cadê Felipe, hein? Será que ele já entrou? Pessoal, tá me ouvindo bem? Tá me escutando bem? Me vendo? Todo mundo? E aí? Pronto, entrou aqui. Já já eu te chamo, Felipe. Deixa o pessoal entrando. Na verdade, vamos ver logo pra ver se... Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, poderosa intercessão da sempre Virgem Maria. Foi? Tô te vendo. Oi, Patrick, tá me vendo? Tô te vendo, graças a Deus. E você, tá me vendo? Então, ótimo. O problema era a Catarina, viu? Catarina, joga uma água benta, alguma coisa assim, pra ver se sai essa mazela. Graças a Deus, então, hein? Gente, então, ó, trocou. Não vai ser mais Catarina, eu, Rafael Patrick, fundador aqui da missão, certo? A gente já tinha combinado isso, e se caso desse problema no telefone dela, a gente, né? A gente sabe que quando a gente tá fazendo um evento online, né, com essas lives e etc, tá, pra, eu já com o roteirozinho que você tinha combinado, então a gente pode seguir o mesmo programa de live. Beleza, tá só cortando um pouco pra mim, Patrick. Eu não tô conseguindo escutar direito, mas vai seguindo aí. Mas tá dando para entender. Dá pra entender sim. Pronto, então, vamos lá, gente. Deixa eu me apresentar aqui bem rapidinho, aí Felipe se apresenta. Eu me chamo Rafael Patrick, sou fundador da missão do Lançar as Redes. Tá travando aí, o pessoal tá dizendo? Deixa eu ver. Meu áudio tá ruim. Então, Felipe, vai se apresentando aí e vai vendo se fica melhor. Tá difícil hoje, viu? Vai sair esse negócio. Não desista não, fiquem aí. Fiquem aí. Então, eu me chamo Felipe Viana, sou advogado, sou membro da Casa de Evangelização Monsenhor Catão, sou casado com Claudinha há pouco mais de um ano, a gente fez um ano de casado há pouco tempo, em abril, dia 28 de abril, que é dia de Santa Giana e dia de São Luís Montfort. A gente completou um ano de casado e estamos com uma filhinha, uma bebezinha aqui, Giana, de apenas 2 meses, que é a Eita, que nossa graça. princesinha. E E aí a gente Claudinha não pôde estar colocou... na... a proposta, não era, Felipe? Vocês estão me ouvindo agora, vão dizendo aí, pessoal. A proposta era estar Tô ouvindo Felipe e bem. Claudinha. A proposta era estar Felipe e Claudinha, né? Mas aí a vocação, né, nos chama, dificultou um pouquinho, né? Mas aí o Felipe vai contar tudo A bem direitinho aí. circunstância da gente aqui tá, É, bem corrida e complicada. Aí Claudinha exatamente. tá ali com a bebezinha, eu falei para ela, Cláudio, se tu conseguir, entra ali de metida, dá um pulinho para passar, dar Pronto, uma palavrinha pro exatamente, para a pessoal. gente ver o rosto da esposa. Gente, então, a gente vai tirar os comentários aqui, porque normalmente melhora. A gente viu nas outras lives que melhorava, e também para que vocês possam ter um aproveitamento maior do conteúdo, né? Não ficar se distraindo. Aí, ao longo da live, a gente vai abrir um pouquinho os comentários para que vocês possam fazer algumas perguntas, interagir aqui com a gente, beleza? Então, a gente vai tirar aqui os comentários só para que vocês não se prejudiquem e a internet não pese ainda mais. E assim, a gente tá com a equipe aqui no WhatsApp, qualquer coisa eles me avisam, se estiver cortando, se estiver dando problema. Uma dica para vocês é que se tiver ruim a live, vocês saiam da live e voltem, porque normalmente melhora, tá ok? Então, vou desativar aqui os comentários e aí a gente pode comentar. Felipe, tá me ouvindo, né? Perfeitamente. Pronto, então bora lá. O que é que a gente ia começar a falar? Você quer começar por onde? Vamos começar fazendo a oração? Queria propor Vamos lá. que a gente fizesse uma oração que eu venho rezando muito e meditando nesses dias sobre esse tema que a gente vai fazer, e pedindo muita intercessão de São Miguel Arcanjo, porque eu tenho uma convicção muito grande de que tudo que a gente conversa sobre família, sobre castidade, sobre namoro, sobre construção de tudo isso envolve uma guerra não só espiritual, mas uma guerra cultural. A gente, de fato, está imerso numa realidade em que constantemente a família vem sendo batida e agredida de todos os lados. Então, é que a gente possa pedir a intercessão de São Miguel nesse momento pelas nossas famílias, pela nossa vocação, pela nossa santidade. Certo?
Vamos lá. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordenai de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Patrick, não sei se tu sabe como é que essa oração de São Miguel Arcanjo ela foi criada, né, escrita. Ela foi escrita por um papa, por Leão XIII. Leão XIII ele foi um dos últimos papas ali no século IX, sabe? Teve um dia que ele, na ação de graças, começou a rezar, fechou os olhos, e Deus concedeu a ele a graça de ter uma visão. Ele viu Satanás no início da humanidade, em que Deus concedia a ele dizia assim, Satanás, que Deus ele é infinitamente bondoso e onisciente, onipotente, mas tem um grande poder de fazer grandes destroços na humanidade. E que se ele tivesse um tempo de um século para fazer tudo de atrocidade que ele poderia fazer, ele teria uma grande capacidade de fazer uma desgraça na humanidade. E que ele escolhia o século XX para fazer isso daí. E o Papa Leão XIII teve essa visão, né? E aí ele disse que ele ficou tão chocado com tudo que ele viu que ele abriu os olhos e desmaiou depois disso, né? Ele desmaiou. E aí quando ele acordou, ele escreveu essa oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E aí logo em seguida ele determinou no século XX, né? No século passado, até a década de 60 mais ou menos, no final de todas as missas era celebrada essa oração, obrigatoriamente. Então ela foi instituída, né, digamos assim, dentro de uma realidade, de uma visão muito forte que envolve uma questão prática para o que a gente vive hoje. Eu queria indicar aí para o pessoal que está acompanhando a nossa live um livro muito bom que se chama Como Vencer a Guerra Cultural. E eu vou falar um pouco sobre isso para a gente começar, porque a gente precisa entender, de fato, o que é que está em jogo quando a gente fala sobre construir um namoro dentro de uma ótica católica, dentro dos princípios, das virtudes que a igreja nos ensina, tentando ser fiel ali à castidade para que a gente possa formar, de fato, uma família santa. Então, se eu consigo entender, de fato, quais são as peças que estão em jogo e que peça eu sou diante disso, eu consigo, de fato, começar a entender qual a importância do namoro em si. E entendendo qual a importância do namoro, eu consigo saber onde é que está a linha de chegada. Porque o namoro ele é um período transitório. Ninguém está aí para namorar eternamente. Ele é eterno, né? O namoro ele é fadado acabar, seja porque deu errado, seja porque está na hora de casar. Né? Então isso é muito importante, porque esse livro aqui é Como Vencer a Guerra Cultural. Ele é de um autor chamado Peter Kreeft. É muito bom ele, e ele vai fazer todo esse contexto, desde a história de São Miguel Arcanjo, sobre todas todas as desgraças que aconteceram no século passado, no século XX. Porque se você parar para ver, esse século que Satanás escolheu, né, na visão de Papa Leão XIII, para fazer todas essas desgraças, para pensar, século passado, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, comunismo, revolução sexual, a gente entrou numa revolução cultural propriamente dita, e tudo isso daí leva a gente perceber que, no fundo, foi um século destruído, assim, horrível. Se a gente pudesse apagar, poderia muito bem ser apagado, porque para nós ele foi péssimo. E existe um ponto específico disso. Nós vemos a concretização da mensagem de Fátima, né, que vem ali no começo do século, e vê os erros da Rússia se espalhar pela humanidade, culminando ali na Revolução Sexual e afins do fim do século XX, né, da segunda metade do século XX, que hoje a gente sabe que esses erros da Rússia eles não se manifestam mais como era na época da Rússia. Eles se manifestam dessa forma, com revolução sexual e etc., que vem abalar diretamente as bases da vocação matrimonial, uma instituição sólida, né? A arma, a tentativa de destruição é contra toda solidez, contra toda instituição sólida. E a família, o matrimônio, é talvez a principal delas, né? A sociedade, ela se estrutura dentro desse seio familiar. Então, tudo isso já havia sido profetizado por Nossa Senhora, né?
E era isso que eu ia falar agora, porque de todas essas desgraças, eu tô querendo falar uma palavra que eu não consigo aqui, mas aqui no final da live sai. Todas essas desgraças, especificamente com relação à revolução sexual, a gente colhe frutos muito negativos hoje em dia. Porque se você parar para pensar assim, qual é a principal arma que Satanás tem para destruir a humanidade hoje? Para pensar assim, quais são as maiores dificuldades que todo mundo enfrenta? Assim, nós, como católicos leigos, que estamos aí no mundo com as nossas mazelas, os nossos pecados, tentando buscar as virtudes, vamos lá, direto no confessionário. A gente consegue ver isso dentro das nossas casas, dentro dos nossos amigos, é só ligar a televisão que vê. Vamos lá. Aborto, ideologia de gênero, problema educacional, no Estado tentando passar por cima dos pais dentro do plano educacional, traição, pornografia, masturbação, tudo que você imaginar, assim, tudo passa por um centro específico, que é a família. Tudo isso, querendo ou não, destrói a família. E se a gente parar para pensar assim, existe, de fato, uma guerra levantada pelo nosso inimigo. Por quê? Tudo isso acontece, mas se a gente parar para pensar, quem são os nossos inimigos? Nossos inimigos não são não são as pessoas pró-aborto, não são as pessoas que tentam, de fato, levantar tudo isso daí. Por quê? Essas pessoas, no fundo, elas são o nosso solo de evangelização. São para essas pessoas que a gente tem que levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, tentar levar elas à salvação pelos métodos de nosso Senhor. Mas o nosso inimigo, de verdade, é Satanás. Esse é nosso inimigo. No fundo, a nossa guerra é contra ele. Então, se a gente começa a entender essa estratégia que ele usa para destruir a humanidade, tudo começa a fazer um sentido muito melhor. Porque se a família tem essa importância tão grande, por que bexiga a nossa sexualidade ela é tão afetada e atacada e é motivo de muitas quedas? E a gente precisa parar para pensar um pouco isso, assim, dentro dessa realidade, sabe? Eu acho muito bonito, assim, como esse autor ele vai terminar o livro, porque ele fala assim, se você quer começar a entender e aprender como que se vence essa guerra, só se vence de uma forma, pela santidade. São os santos que fazem a gente vencer essa guerra. Durante toda a história da humanidade, nos séculos em que houve problemas específicos, heresias específicas, Deus fez levantar os santos específicos para aquele período. Então, se essa é a guerra que a gente vive, então significa que eu, você, todas essas 170 e poucas pessoas que estão aqui assistindo, nós somos chamados a sermos os santos para rebatermos a isso, para lutarmos contra isso, para viver, de fato, a santidade. E ponto. Então, a forma que a gente tem para conseguir lutar e vencer isso é ser santo. Então, a gente só conversa aqui sobre castidade, sobre formar um namoro correto e buscar no namoro as coisas que a gente precisa para formar um matrimônio correto, se a gente começa a entender que só faz sentido falar nisso porque antes a gente fala de outra coisa. A gente fala que nós somos chamados à santidade. E ou nós somos santos ou nós não somos nada. Esse é o nosso fim, sabe? Então, assim, ver e contemplar essa questão, ela é muito importante e necessária. Tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre os estágios dos avanços, né, que existiu assim isso. Ele fala assim que o primeiro estágio é como se o nosso inimigo, né, ele falasse assim, eu sei qual é a minha finalidade. A minha finalidade é perder as almas. Se a finalidade de vocês é ser santos, a minha vai ser destruir vocês. Por mais que vocês esqueçam, muitas vezes o fim último de vocês, eu não vou esquecer. Assim como se o nosso inimigo falasse. E aí ele vai para a segunda parte. O meio poderoso para esse fim é corromper a sociedade. O terceiro estágio. O meio mais eficiente para destruir a sociedade é a destruição do seu elemento constituinte absolutamente fundamental, ou seja, a família. O quarto, a melhor maneira de destruir a família é a destruição da sua fundação, o casamento estável. O quinto passo, o casamento é destruído pelo enfraquecimento da sua cola, a fidelidade sexual. O sexto, a fidelidade é destruída pela revolução sexual. Então, assim, tudo passa por um processo de que a gente precisa lutar contra isso. A gente só faz sentido falar de tudo isso porque o nosso fim último, de fato, é ser santo.
né? É muito bonito aí quando o Padre Paulo vai falar naquele curso de Engenharia da Santidade sobre a passagem do jovem rico, né? Que ele vai chegar e o jovem rico fala: e aí, mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ah, não mata, né? Não rouba, não cobiça a mulher do próximo, bota Deus acima de todas as coisas e tu vai ser salvo. Ah, o jovem rico fala, né? Mas tudo isso eu faço desde a minha mais tenra idade, desde que eu sou muito jovem. Aí Nosso Senhor vai, olha para ele e fala: então, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então, essa perfeição que Nosso Senhor fala, de fato, é a santidade. A gente só consegue isso por meio de uma vivência, de uma caridade desapegada, e a gente consegue entender que a busca pela constituição familiar, pelo matrimônio católico, ele passa diretamente por esse processo. Por quê? A atividade sexual, ela tem uma dignidade elevada. Quem ensina isso é Santo Tomás de Aquino. Ele vai falar sobre a sexualidade humana, né? E aí ele fala assim: quando nós pecamos contra a castidade, nós pecamos contra o sexto mandamento, né? O sexto mandamento da lei de Deus é não pecar contra a castidade. Mas originalmente no texto bíblico não é assim que está o sexto mandamento. O sexto mandamento no texto bíblico: não cometerás adultério. E aí a tradição da igreja, com toda a sua sabedoria, viu, não só se peca contra a castidade quando se comete adultério, mas se peca contra a castidade em diversas outras situações. E a gente precisa entender, de fato, que é isso. Aí Santo Tomás de Aquino ele vai dizer: a sexualidade ela tem uma dignidade elevada porque o sexto mandamento ele tem uma ligação direta com o segundo mandamento. E o segundo mandamento ele está nas primeiras tábuas da lei. E os mandamentos das primeiras tábuas da lei, eles são aqueles que nos levam a cumprir preceitos diretamente para com o nosso Deus. Então, por essa conexão do segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, existe na sexualidade uma dignidade elevada. Não é que para o católico, para o cristão, o sexo ele é algo errado e tem que ser evitado. Não. Mas ele é tão importante e tão sagrado que tem que ser dado sobre ele um olhar muito importante e determinante. Porque se a gente parar para ver, qual é a finalidade que existe? A igreja vai nos ensinar de que a finalidade do ato sexual ele tem uma finalidade unitiva e uma finalidade procriativa. Eu acho que isso não é novidade para absolutamente ninguém que está acompanhando aqui. Mas, dentro dessa finalidade, a gente consegue entender o seguinte: que essa finalidade, no fim das coisas, se eu digo que existe uma finalidade unitiva, é porque a partir daí existe uma constituição familiar. E se existe uma finalidade procriativa, eu estou dizendo que a partir daí se gera uma vida. É algo muito bonito de a gente perceber, Patrick. Se a gente passar a olhar para a nossa castidade e pela busca de uma vivência de uma castidade concreta, a gente consegue ver que o ato sexual ele tem uma consequência, e é uma consequência eterna. Dali surge uma vida. E dessa vida que vai surgir, beleza, minha filha está ali, um dia ela vai morrer, o corpo, a matéria dela vai virar pó, vai virar um bocado de bicho, vai comer. Mas a alma dela é eterna. Ela vai chegar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e responder por tudo que ela fez durante a vida. Ela vai responder pelos atos de busca de santidade que ela fez durante a vida dela. E essa é a consequência que eu tenho que trazer à minha cabeça, sabe? Quando Giana nasceu, Giana nasceu em meio a toda essa pandemia, né? Foi uma loucura. Então a gente estava lá na clínica e a gente recebeu alta, assim, sei lá, umas 15 horas depois do nascimento, a gente teve que correr para casa para evitar ficar no hospital, né? Quando a gente chegou em casa, assim, a correria, a loucura, tudo como é que foi, teve uma hora que a gente chegou e finalmente chegamos em casa, vamos reclinar a cabeça e descansar um pouco. E aí teve uma hora que Giana começou a chorar e a gente pegou ela assim, eu olhei pra Cláudia e fiz: Cláudia, tem noção que é isso daqui que une a gente pra eternidade, assim, pra eternidade. Porque quando dentro da nossa doutrina, quando eu morrer, ou Claudinha vai morrer, no céu nós não seremos um mais. Nós não viveremos juntos no céu. Nós vamos ter nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos basta, né? Nós fazemos ali aquela união e aquele compromisso diante de Deus até que a morte nos separe. Então,
com a morte não vai existir essa união na eternidade. Uhum. Mas a alma da nossa filha vai ser o que vai nos unir na eternidade. Uhum. E se eu trago essa noção de consequência do ato sexual, eu consigo entender de que, de fato, existe um compromisso e uma finalidade muito forte, porque tudo isso vai ser a consequência de um amor e de uma doação. Então, se eu começar a entender isso, eu consigo saber qual é o jogo que eu estou jogando. Eu consigo, se eu tenho uma vocação matrimonial, eu preciso ter a certeza de que eu tenho essa vocação, eu vou trilhar ela, eu vou segui-la, porque eu tenho um compromisso anterior muito mais forte, que é o de ser santo. E outras pessoas que não têm essa vocação de matrimônio, elas também vão ter a mesma vocação à santidade. Mas é esse o meu caminho de salvação, de santificação. Exatamente, Felipe. Assim, pontuando isso bem que você falou, eu acho que muitas vezes tem muita gente muito perdida em encontrar um caminho para a santidade. E as pessoas elas precisam entender que a vocação é o principal eixo que os leva ao céu. Às vezes as pessoas elas estão ali, eu vou numa adoração em tal grupo, eu participo de tal lugar, etc. Mas, meu filho, entenda uma coisa. A sua vocação é o ponto-chave para te levar para o céu. A grande parte dos santos casados que nós temos, a grande maioria dos santos casados que existe dentro da doutrina da Igreja Católica, eles se santificaram única e exclusivamente dentro do lar dele. Não foram através de pregações, ou fazendo lives, ou convertendo o mundo. Foi através do lar deles. Porque existem poucos eleitos por Nosso Senhor para fazer essas grandiosidades. Mas o geral da população, a grande maioria da população, é chamada a uma santidade dentro do lar. E as pessoas, às vezes, elas não atentam a isso. E elas ficam buscando santidade em lugares extraordinários, fora da vida, etc. Então, não se busca formação nesse sentido, não se busca conhecer santos que tiveram e viveram as minhas circunstâncias, ou seja, um leigo, secular, casado. Não se busca conhecer o que Felipe está falando aí, que é algo tão importante, o ataque de Satanás à minha vocação, né? A vocação matrimonial, como Satanás age, seja por meio da cultura, ou melhor, da contracultura, né? Do movimento contracultural que surgiu na década de 70 do século XX, seja através da revolução sexual que vem junto a ele. A gente precisa ficar atento a isso e entender que o meu caminho para ser santo é primariamente o casamento. Se eu sou chamado a isso, o meu caminho para ser santo é primariamente o casamento. Então, eu preciso me preparar para isso, eu preciso buscar formação com relação a isso, e eu preciso dar todo o valor da minha vida a isso. Então, se eu sou homem, se eu estou estudando, se eu estou trabalhando, é focando na minha família, não é no trabalho em si ou no estudo em si, né? Eu preciso lembrar da minha família, não são títulos, riquezas, honras, etc. que importam. É a minha vocação, porque é isso que vai me fazer ser santo. Então, bota o eixo no lugar, meu filho, bota a cabeça no lugar. O teu caminho de santidade, se o teu chamado é a vocação matrimonial, é esse o teu caminho de santidade, e você precisa entender aonde você vai parar, né? E por onde você vai parar, né, Felipe? É isso aí. São José Maria Escrivá, né? Família e trabalho, não tem pra onde correr, não. É isso. É isso. Tem vezes que eu olho assim, as pessoas se preocupando com coisas tão exteriores que faz assim, meu Deus, se tu parar pra pensar assim, pra que tu existe? Tu fala assim, de ser santo e tudo mais. Imagina, eu falei da passagem do jovem rico, né? Nosso Senhor chega pra ele e aí? Não mata, não rouba, e ele fala, se eu já faço tudo isso. Aí Nosso Senhor vai falar, então se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas, Patrick, pensa aí, o que é ser perfeito? O que é perfeito? É difícil assim você parar para pensar, e às vezes isso pode ser um pensamento que seja muito frustrante, porque no fundo, você sabe assim, eu sou um lixinho, né? Eu sou um bosta, assim, no fim das contas. Então, isso pode ser um pouco frustrante, porque se Nosso Senhor pede para eu buscar essa perfeição e ela tá tão longe de mim, para que bexiga eu vou ficar fazendo isso daqui, sabe? Isso pode ser que seja muito frustrante. Mas olha só, uma coisa ela é perfeita quando ela completa a sua finalidade. Se eu digo assim, essa caneta ela é perfeita, é porque ela tem uma estrutura para cumprir o que ela foi,
para o que ela foi feita. Ela foi feita para o quê? Para poder escrever, para sair uma tinta, para ter uma bolinha pequena aqui dentro, que quando eu toco essa bolinha no papel, ela vai e solta uma tinta e ali eu vou escrevendo o que eu quiser. Então, se eu digo assim, Nosso Senhor pede para você ser perfeito, é porque, no fundo, Ele quer que você cumpra aquilo para o qual você existe. Exatamente. A sua finalidade. Isso, se você perceber isso assim, é uma mudança, é uma chave que gira na questão de busca pela finalidade. Porque cumprir a sua finalidade, pensa assim, para que eu existo? Qual é a finalidade última do homem? A finalidade última do homem é contemplar a face Nosso Senhor pelos séculos dos séculos na eternidade. É para isso que a gente existe. A gente está aqui para tentar buscar os caminhos, as virtudes que nos levam a viver uma vida digna cristã, para que no fim da nossa vida a gente olhe para o nosso Senhor e que nós sejamos acolhidos na glória eterna. É para isso que a gente existe. A gente existe para ser santo e nada mais. Então, eu não existo para ser advogado, eu não existo para ter uma casa maravilhosa, para ter o melhor emprego do mundo, para ter um título de mestrado, doutorado, pós-doutor, para, sei lá, fazer alguma coisa. Isso tudo é importante, mas é consequência, é secundário. Porque, Exatamente. no fundo, não adianta eu ter tudo isso e não cumprir aquilo para o qual eu existo. Eu existo para uma coisa, para olhar nos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo no fim da minha vida e ser acolhido na glória eterna. É isso. Ou nós somos santos ou nós não somos nada. Pronto. É para isso. É para isso que a gente existe. Então, olhar para essa finalidade última é entender isso. É um jogo. As peças que estão colocadas nos jogos são essas. É santidade, é família, é castidade, é guerra cultural, é guerra espiritual. É isso. Se eu começo Exatamente. a ter essa noção, o que eu tenho que buscar para chegar a cumprir essa vocação começa a ser entendido de uma forma muito mais fácil. De uma forma muito mais fácil. Porque eu entendo, a castidade não é só esperar a hora certa para fazer determinadas coisas. Mas tem uma finalidade muito superior por trás disso. Por quê? O que está em jogo é uma consequência de um amor e de uma doação que vai me levar a constituir uma família e gerar uma vida. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Certo? Então, vamos passar aqui para o segundo ponto, a construção aqui do matrimônio. Vamos lá. Se eu ter essa certeza, certo? Eu preciso entender uma coisa. Se eu sou vocacionado ao matrimônio, talvez existam pessoas aqui que estão acompanhando a live. Se você é vocacionado ao matrimônio, você é solteiro, ou você é noivo, tá noivo, ou você já é casado, glória a Deus. Mas você pode, sei lá, ter outros problemas, ser viúvo, alguma coisa assim. Mas, enfim, se eu parar para pensar que eu sou vocacionado ao matrimônio, como é que eu vou construir isso daí? Certo? Como é que eu vou de fato construir? O que é que eu preciso fazer para chegar nesse fim último de ser santo através da minha vocação, que é a vocação matrimonial? A primeira dessas coisas que a igreja nos pede é a vivência da castidade. E eu até antecipei, falei antes já aí, né, sobre o que Santo Tomás fala da elevação da dignidade da castidade, da sexualidade. E se a gente parar para ver, o que é que a gente faz para pecar contra a castidade? A igreja vai dizer que pecar contra a castidade é ter um prazer venéreo consentido fora do matrimônio válido. É um prazer venéreo consentido fora do matrimônio válido. O prazer venéreo, ele é entendido como o ato sexual em si ou tudo que leva a ele, certo? Aí eu não vou nem entrar em muitas especificações, Padre, porque a live está pública aqui, né? Não sei nem se tem criança acompanhando, adolescente, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente pode conversar depois sobre isso, sobre colocar à disposição aí do que de fato pode ou não pode dentro de um relacionamento. Mas eu acho que, falando esse conceito, eu acho que todo mundo consegue, de fato, saber o que é que de fato pode ou não pode. Mas, enfim, tudo que é ato sexual ou a ele leva, certo? Ou a ele leva. Fora do matrimônio válido. E aí, fora do matrimônio válido, tanto vale para ter uma noção de que tanto é antes do matrimônio em si, como fora do matrimônio, se você já possui o sacramento, né? Através da traição. Então,
a igreja nos pede a viver de forma plena essa castidade e não de uma forma rigorosa, no sentido de ser apenas uma lei pela lei, de modo farisaico, não. Mas para ver o amor que existe por trás disso, a vivência da caridade que existe dentro da busca por essa virtude, certo? E isso é muito bonito, porque eu preciso saber que existe a hora certa. E saber que existe a hora certa é ter essa certeza de que eu posso fazer aquilo após o meu sacramento, após o matrimônio válido, e que isso gera consequências. A consequência é a constituição familiar e uma vida que é gerada. Uma vida que é gerada, certo? Então, a primeira coisa é essa, é tentar encontrar os meios para viver uma castidade pura, plena e de forma eficaz, né? Eficaz. E aí se busca todos os meios possíveis e inimagináveis. Acho que todo mundo já ouviu, evita ficar sozinho no canto só, porque a nossa carne é fraca, né? E aí tem muita gente que fala assim, é um calo no meu pé, eu não consigo. A gente já ouviu muito falar isso assim, é mais forte do que eu, né? É mais forte do que eu. Só que, no fundo, isso é uma falácia e é uma justificativa frouxa, porque você não tem coragem de dizer assim, eu sou uma bosta e eu não consigo. No fundo, é isso. Uhum. Por quê? São Paulo, eu estou tentando lembrar aqui qual é a encíclica que São Paulo usa. Eu seria um péssimo protestante. Eu escutei isso de um padre ontem, tentando lembrar qual é o versículo bíblico. Nem a pau, eu seria um péssimo protestante, não sabia decorar nenhum versículo. Mas São Paulo fala assim, Deus é fiel, ele não concede nenhuma, ele não nos dá nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma tentação que nós não sejamos capazes de suportar. São Paulo ele diz isso daí, certo? E existe um outro ponto que é importante ser falado, que é um ponto que é levantado por Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso tem um livrinho, não sei se tu já leu, Patrick, que é A Oração. É um livro bem fininho, muito bom, maravilhoso. Tenho ele aqui para mostrar pro pessoal, mas eu acho que eu emprestei. Então, isso aí é um perigo, viu? Não se empresta livro, não. Emprestar livro é um perigo. Eu emprestei esse livro. Empresta quando tiver desapegado já, porque livro emprestado não volta, não. Ai, Jesus. Quem pegou o livro de Patrick aí, vai ter que comprar 3 para recompensar. Ei, Felipe, o pior é que eu tenho uns 5 aqui que eu peguei emprestado também e nunca devolvi. Então. Não, devolve não, fica pra tu. É furto. Isso aí é furto. Depois tu vai responder aí, penalmente. Exatamente. Olha só, Santo Afonso, ele vai dizer uma coisa muito interessante. É nesse livro que ele fala aquela frase famosa, né? Quem reza salva, quem não reza se condena. Se condena. E ele vai dizer o seguinte, quando nós pedimos a Nosso Senhor em oração uma graça que ela é essencial para a nossa salvação, é como se Nosso Senhor ele se obrigasse a fornecer aquela graça para a gente. Porque sem aquela graça nós não seríamos capazes de alcançar a salvação. Se o meu fim último, se eu existo para ser salvo, não só ser salvo, mas ser santo, né? E eu preciso daquela graça para isso, então Nosso Senhor ele se obriga a conceder. É como se ele se obrigasse a conceder. Santo Afonso ele vai dizer isso, né? Então, se eu preciso de uma vivência da castidade, e a vivência da castidade ela não existe apenas para quem está no período de namoro e noivado, mas existe para quem está dentro do matrimônio, existe para quem é celibatário, existe para os padres e para as freiras, e é uma coisa até importante de se falar, porque tem muita gente que tem a ideia de que depois que eu casar, tá ótimo, vale tudo, e não é bem assim. Existem uma série de coisas que envolvem a castidade, né? Uhum. E eu fico imaginando assim, a dificuldade que é para um homem que não viveu a castidade no namoro tentar viver no matrimônio. Eu digo porque, enfim, eu tô com minha esposa grávida, acabou de sair do puerpério. Então, assim, é um período que se você não viveu a castidade no namoro, é um período muito difícil. Muito difícil. E Santo Afonso ele vai dizer isso. Se eu peço a Deus uma graça necessária para a minha salvação, Nosso Senhor é como se ele se forçasse a conceder isso. Então, se eu peço a Deus essa graça da castidade e os meios que eu preciso para vivê-la, pode ter certeza que Nosso Senhor vai conceder. Não existe essa historinha de foi mais forte do que eu, é mais forte do que eu.
São Paulo, ele vai quebrar esse argumento, vai dizer, não existe isso, Deus é fiel, ele não nos dá nenhuma tentação que nós não possamos carregar. E se eu peço a Deus essa graça, eu peço a Deus a graça de resistir às tentações, então eu consigo, de uma forma eficaz, combatê-las. Agora, eu não posso cair no fideísmo, né? Achar que apenas pela minha oração e só por ela eu vou conseguir, e é baixo e é suficiente, não. A gente vai ter que buscar a vivência das virtudes de forma prática no nosso dia a dia, porque senão eu não vou conseguir colocar essa graça em prática. E se eu não colocar, eu vou cair. Exatamente, Felipe. Outra coisa muito importante de pontuar é que a vivência da castidade, ela liberta todo e qualquer ser humano. Porque, gente, hoje em dia, com isso que a gente abordou no primeiro ponto, que é justamente essa revolução cultural, sexual e etc., aparentemente o natural do ser humano é o sexo desordenado e etc. Mas se a gente recobrar o sentido da humanidade durante toda a sua tradição, nunca foi isso. Nunca foi isso. O sentido do homem é unir-se a uma mulher e com ela procriar. Fora disso, qualquer coisa fora disso, dentro da vocação matrimonial, claro, né? Qualquer coisa fora disso é atentar, é uma afronta à natureza humana. É uma afronta àquilo que o homem tem por natural, né? Aquilo que o homem tem por tendência natural. Então, a gente pega algo que é extremamente natural de qualquer espécie, né? Qualquer espécie do universo tem essa tendência de procriar. E aí, a gente pega essa tendência natural e destrói. Então, isso não é tornar alguém livre, isso é aprisionar. Então, uma pessoa que tem uma castidade ferida, ela é prisioneira de si, ela não sabe amar. Uma pessoa que tem uma castidade ferida, ela nunca vai ser capaz de amar perfeitamente. Então, se você que está aqui nos assistindo e você tem problemas com a sua castidade, tem problemas com a sua relação e etc., e você está namorando, você é casado, né? Você, Felipe falou aí muito bem, não cria, todo solteiro cria a ilusão, quando namorar melhora. Aí o namorado cria a ilusão, quando casar melhora. E assim sucessivamente. Não vai. Se você não regular o que há desordenado dentro de você, você nunca vai ser livre para amar, né? E o principal efeito de uma pessoa que tem um apetite desordenado é a sua incapacidade de amar. Ele desaprende a amar. Porque uma mulher, ela não se sente amada pelo seu esposo somente na hora da relação sexual, não. E o homem, ou vice-versa também, claro, né? Mas existe uma série a gente falou ontem sobre as linguagens do amor, existe uma série de atos, de serviços, de presentes, enfim, de tantas coisas que ensinam um ao outro a amar. E quando a pessoa ela vive de maneira sexualizada, ela não consegue, ela é incapaz de vivenciar isso. Se está em um período X, Y, Z, não é amor. Não funciona assim. Então, você que está nos assistindo aqui e vive uma prisão com relação a isso, você precisa entender que isso te torna incapaz de amar. Então, você nunca vai conseguir amar plenamente, né? E assim, Felipe estava falando aí da importância de fugir das ocasiões e de tantas outras coisas. Tu vai comentar melhor sobre isso, Felipe? Se quiser comentar alguma coisa aí, vai acrescentando. Pronto, gente, é porque vocês viram, né? A gente tá aqui no improviso, porque a gente não combinou antes, quem tem combinado era a Catarina. Aí a gente tá tentando aqui improvisar. Eu tô olhando aqui o roteiro que eles fizeram, mas assim, às vezes eu fico meio perdido. Então, gente, é muito importante, como o Felipe comentou aí, fugir das ocasiões, né? Às vezes, realmente, você olha e diz assim, como o Felipe falou, é maior, mais forte do que eu e etc. Rapaz, o ato em si pode ser mais forte do que você, mas as circunstâncias que levaram até aquilo, às vezes não é. E eu falo com relação a tudo. Eu falo com relação a tudo. Né? Então, se você, primeiro, não tem uma vida sacramental ordenada, ou seja, você não se confessa com frequência, tem como, Felipe, abandonar esses pecados sem se confessar com frequência? Só se tiver coronavírus, aí não pode confessar, não. Não tem como. Brincadeira. Não vou comentar sobre isso, senão eu falo besteira. Não. Vai. A gente precisa ter uma vida sacramental ordenada, a gente precisa do auxílio da Eucaristia, né? Então, se vocês têm problemas com isso, confesse-se com frequência nessa intenção e comungue com frequência nessa intenção, se possível, comunhão diária, né? Eu e Felipe, a gente, vez ou outra, se encontrava na missa diária lá na São Pedro, né? Porque nós somos homens fracos e precisamos, né, Felipe, de missa com frequência. Todos vocês que estão assistindo aí, Felipe vai comentar daqui a pouco, que eu estou vendo aqui, mas
um segredo para o namoro santo certamente passa pela comunhão frequente, se possível, diária, né? Óbvio que isso não é regra para todo mundo, depende das suas circunstâncias, claro. Mas a gente fala aqui como um conselho. Então, você precisa de uma vida sacramental ordenada, você precisa de uma vida penitente ordenada, né? Se você tem um problema com a castidade, se você tem uma incapacidade de amar, porque eu prefiro chamar assim, né? Se você é incapaz de amar, você precisa fazer alguma penitência, meu filho. Você precisa mortificar a sua carne de alguma forma e ad eterno, né? Para sempre, né? Uma dica que eu sempre dou aqui é dica, né? A gente já entrou aqui no campo bem subjetivo de dicas que a gente está passando para vocês, saindo um pouco da doutrina, só para a gente esclarecer, né? Tem 185 pessoas na live, vai que queiram distorcer, né, Felipe, que a gente está falando aqui. Mas, assim, tudo dica aqui, né? Se você tem problemas com relação a isso, abandona um chocolate, abandona uma Coca-Cola, abandona um Guaraná, abandona alguma coisa para sempre. Para sempre. Você vai ver os frutos que isso vai gerar na sua alma, né? Essas abstinências, e é claro, com um reto sentido, né? Porque não é regime, a gente está falando de regime aqui, a gente está falando de penitência, né? A gente está falando de mortificação. Isso vai te ajudar muito. Mortificação é fundamental nisso. Mortificação é fundamental nisso. Uma coisa importante, Patrick, desculpa te interromper, mas quando estava falando sobre isso, é importante ter uma noção assim. Não existe pecado sem tentação. A gente sempre é tentado antes de cair. É nessa hora que a gente ou vai ser bater nos peitos, ser macho suficiente, olhar na cara da tentação e correr, ou que a gente vai consentir com ela. E se Santo Afonso ele disse lá naquele livro, A Oração, como a gente falou, que Deus ele se obriga a dar a gente as graças que a gente precisa, se eu busco e peço a Deus essa graça de não cair em tentação, Deus ele me concede. Aí, assim, basta você rezar e pedir. Agora, eu acho que todo mundo aqui reza uma oração muito bonita. Não sei se o pessoal já ouviu falar, uma oração muito linda que existe chamada Pai Nosso. Essa oração, no final, a gente reza assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente pede a Nosso Senhor numa oração muito bonita, porque a gente se coloca como filhos diante de um Pai, pedindo a esse nosso Pai que Ele não nos deixe cair em tentação. E Deus nos dá, Ele nos concede essa graça. Então, é muito bonito saber que eu preciso encontrar os meios para que, quando essa tentação chegue, eu olhe nos olhos dela e corra. E corra. Então, assim, exatamente. Isso é muito bonito de se ver. Por quê? O nosso auxílio ele vem do céu. Pronto. O nosso auxílio vem do céu. Aí entra um segundo ponto que eu tinha separado para falar, que como que a gente vai construir? A construção do matrimônio. Beleza, vamos pela castidade, pela espiritualidade e pelo conhecimento. A espiritualidade ela vai ser fundamental. E eu vou falar algumas coisas sobre espiritualidade e conhecimento juntas, porque elas se entrelaçam, certo? Maldita queda de Adão e Eva que foi lascar a gente nisso tudo, né? Porque toda essa concupiscência, toda essa inclinação ao mal vem dessa origem. Nós somos manchados pelo pecado original. Nós temos essa mancha. E é muito bonito de ver uma coisa. Nós somos formados por corpo, alma e espírito, certo? Nós temos aqui o nosso corpo, matéria, um dia tudo isso vai virar pó, quando nós morrermos. Nós temos uma alma que é eterna. E esse conceito de corpo e alma ele é muito anterior, inclusive ao cristianismo. Ainda na filosofia grega isso veio à tona, séculos antes de Cristo. E com o cristianismo nós temos o entendimento de que nós somos formados por corpo, alma e espírito. O espírito vai ser onde Deus habita dentro de nós, certo? É importante perceber uma coisa, Santo Tomás que ensina muito isso. Ele vai dizer que a nossa alma ela tem faculdades superiores e inferiores. Nós, pelas faculdades superiores, que vai ser o intelecto, a memória, a vontade, nós conseguimos, por ela, atingir grandes coisas e moldar a nossa vontade de acordo com como o nosso intelecto vai fazer com que a gente haja. E nós temos faculdades interiores, que é o nosso irascível, o nosso concupiscível. Nós, por sermos manchados pelo pecado original, nós nos inclinamos naturalmente a ir para o concupiscente.
Nós não somos inclinados a ir para o mal. Então, se eu busco pelo meu intelecto moldar a minha vontade, eu consigo encontrar nisso um meio eficaz para conseguir moldar e encontrar soluções para viver, inclusive, a castidade. Não só a castidade, todas as outras coisas, combater todos os outros pecados, mas, já que a gente está falando sobre castidade aqui, isso também envolve e engloba isso. Então, eu posso, pelo meu intelecto, buscar as faculdades superiores da alma. Só que existe também um ponto fundamental e crucial: o espírito. Eu posso buscar a espiritualidade para, pelas virtudes, pela busca das virtudes, moldar-me a mim mesmo. Moldar e buscar, pelas virtudes, moldar as minhas faculdades superiores para que as minhas faculdades interiores elas ajam da forma correta, conforme Deus quer que elas ajam. Então, qual é a ideia? Eu preciso buscar as virtudes por meio da espiritualidade, para que isso possa mover as minhas faculdades superiores, para que eu possa moldar a minha vontade e assim conduzir as minhas faculdades inferiores. Então, pela busca, pelo conhecimento, eu preciso entender e estudar mesmo. Qual é a minha finalidade? Como eu posso conseguir ser santo? Quais são os meios que eu busco para isso? Estudar o catecismo da igreja, quais são as virtudes que existem, quais são as teologais, quais são as cardeais. Se eu estou falando de castidade, eu preciso entender que existe uma virtude cardeal fundamental para viver a castidade, que é a temperança. Não existe alma casta que não seja uma alma que busca a temperança. Que busca a temperança. Então, eu preciso entender que a busca pelo conhecimento e a espiritualidade, elas são as armas que eu tenho para conseguir ser santo, para conseguir encontrar o meu fim último. Esses são as armas que eu tenho e que eu tenho que buscar. Então, já que eu falei sobre temperança, eu separei aqui algumas coisas sobre temperança. Eu grifei algumas partes desse outro livro aqui, que eu indico muito, é o do padre Francisco Faus, né? A Conquista das Virtudes. Ninguém pode não ter esse livro, pelo amor de Deus. Muito bom esse livro, muito bom. E quando ele vai falar sobre temperança, ele tem algumas coisas fundamentais. Tem uma parte que ele fala assim: quanto mais necessária se torna uma coisa, tanto mais se terá de respeitar nela a ordenação da razão. Porque quando eu busco a ordenação dessa razão, eu consigo, de fato, ordenar todas as coisas e levá-las ao meu fim último, certo? Se o instinto sexual é um bem tão alto e necessário, por que tão alto e necessário? Porque ele vai construir famílias e gerar vidas, então precisa e é necessária uma ordenação da razão quanto a isso. Aí Pio X ele vai explicar o que é a temperança e ele vai dizer que a temperança é a virtude por meio da qual nós refreamos os desejos desordenados dos nossos prazeres. E aí esses prazeres não é só apenas com relação à castidade, como a gente está falando aqui, mas todos os prazeres com relação à bebida, com relação à comida, enfim, com relação à preguiça. Então, quando eu busco a temperança, eu busco pela minha espiritualidade, essa virtude, para que eu possa moldar e refrear os desejos da minha carne. Ou seja, os desejos da minha faculdade, da faculdade inferior da minha alma, o irascível e o concupiscível. Entendeu? Por isso que quando tu falou a questão da mortificação, isso é muito importante, porque o padre Fausto, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: o domínio, né, do corpo, dessas faculdades inferiores, é conquistado pelo amor ao bem, pela petição do auxílio divino, ou seja, pela oração, e pela imprescindível mortificação, com atos frequentes de autodomínio. Por isso que é importantíssimo. Eu tenho eu preciso de saber como que se consegue viver de forma clara a castidade. Eu posso viver buscando o bem, rezando através da minha espiritualidade e com atos de mortificação. Porque os atos de mortificação vão trazer para mim uma palavra fundamental que você usou, que é o autodomínio. Eu consigo mostrar para mim mesmo que eu tenho domínio sobre o meu corpo. Que eu tenho domínio sobre isso. E às vezes coisas pequenas, como tirar uma comida, enfim, práticas que muitas vezes a gente faz durante a quaresma. Eu posso trazer isso para uma realidade mais palpável no meu dia a dia, de forma que eu traga uma realidade espiritual sobre isso e busque a virtude da temperança através disso,
certo? Então, acaba que isso é fundamental. Tem uma frase de São José Maria que ele fala assim: a temperança não supõe limitação, mas grandeza. Há muito maior privação na intemperança, porque o coração abdica de si mesmo para ir atrás do primeiro que lhe faça soar aos ouvidos o pobre ruído de um chocolate de lata. De um chocalho de lata, desculpa. Então, a temperança, ela é uma grandeza, ela não é simplesmente uma limitação. Eu não simplesmente controlo as minhas faculdades inferiores por um mero aprisionamento a regras morais que essa igreja opressora me impõe. Não, mas é um ato de amor, é um ato de autodomínio, é um ato de grandeza. É um ato de grandeza. Porque eu consigo perceber que o que importa no fim das coisas, no fim de tudo, são as coisas eternas. No fim de tudo, o que importa são as coisas eternas. São elas que ficam. Desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, as pessoas tinham esse entendimento de que as coisas que são eternas, elas valem muito mais do que as passageiras. Se eu entendo que o meu fim último é ser santo, que o meu fim último é o céu, ótimo. Eu preciso saber que é lá que eu busco. E com relação a esse ponto da espiritualidade, uma forma prática, sabe, Patrick? Uma coisa que... eu e Claudinha, a gente namorou 9 anos. 9 anos. Não indico pra ninguém. Não namore 9 anos. Isso é péssimo. Só que assim, a gente começou a namorar, a gente tava no colégio ainda. A gente era muito novo, a gente tinha 14, 15 anos. Então não tinha como não namorar muito tempo, né? A nossa circunstância era essa. Sim, sim. Quando a gente teve o mínimo para casar, a gente casou. Durante muito tempo a gente sempre tentou fazer conjuntas de oração, sabe? E às vezes é uma dúvida muito comum, que acontece muito. Eu começo e eu crio um compromisso com minha namorada, com meu namorado, de rezar o texto juntos. E aí a gente não consegue muitas vezes estar junto. A gente às vezes começa ali, sei lá, uma vez por semana, consegue, depois não dá certo. Aí a gente acaba criando uma solução. Vamos rezar por telefone junto. E aí vamos lá, rezando. Só que aí chega uma hora que não dá certo. E isso aconteceu muito assim comigo e com o Claudinho. A gente, em diversos momentos, a gente tentou ter práticas constantes juntos, assim, sabe? Missa juntos, depois um terço, ou uma novena, ou uma coisa assim, e acabou dando errado. Teve uma hora que Claudinha, minha esposa, ela é sensacional. Ela é maravilhosa. Eu tenho pena de todos os outros homens, porque nenhum vai ter uma esposa tão maravilhosa quanto a minha. Ela chegou e um dia eu estava angustiado com relação a isso, e ela fez: Felipe, a gente tem que entender uma coisa. Talvez mais importante do que esses atos juntos que a gente faça é a nossa espiritualidade individual. Se eu estiver bem com o nosso Senhor Jesus Cristo, se eu estiver bem com as minhas obrigações espirituais, se eu estiver bem nas buscas das virtudes, e você também, por mais que a gente não consiga junto fazer isso, se eu consigo e você consegue trilhar esse caminho, beleza, sabe? A gente está cumprindo o nosso dever. Então, assim, se eu consigo, maravilha. Mas se eu não consigo, não adianta ficar chicotinhando nas costas por causa disso, não. Felipe, Encontra a solução. Às vezes, a gente vê muitos casais frustrados porque eles ficam criando inúmeras regras, né? Tipo assim, dentro de um relacionamento. E isso é um dos pontos que acaba namoro, porque namoro não é tempo de você criar tantas regras, assim. Como o Felipe bem falou, assim, às vezes a gente valoriza demais o namoro, porque o namoro vai feito para acabar no casamento, né? E a gente não pode criar uma supervalorização que frustre. A gente não pode criar essas regras, como o Felipe está falando aí, que vão frustrar, né? Assim, é necessário haver intimidade espiritual, certamente. Mas, assim, às vezes criar regras, né, fazem com que gere-se uma frustração dentro do relacionamento que, na verdade, impede, né, Felipe? Impede a intimidade espiritual. Essa intimidade espiritual ela pode ser alcançada de várias formas. E é necessário que cada um entre nas suas circunstâncias, cada casal entre na sua circunstância e entenda como pode ser vivenciada essa intimidade espiritual, né? Às vezes criar regras excessivas dentro do namoro só vai criar desavenças, só vai criar problemas para o relacionamento, né? E outra coisa, sabe, Patrick, eu acho que é muito importante a gente ter uma certeza de que nós somos dependentes mesmo, sabe? E que nós somos falhos e que nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo para absolutamente tudo. Então, sem a graça divina, eu não consigo chegar em canto nenhum. Hoje é um dia muito bonito, assim, é o dia de Corpus Christi, né?
o Papa que instituiu a festa de Corpus Christi foi o Papa Urbano IV, acho que foi lá pelo século XIII. E ele pediu para Santo Tomás de Aquino escrever um hino para a solenidade de Corpus Christi. E ele escreveu o Adoro Te Devote, né? Que é um hino belíssimo e que todos nós somos chamados a, no dia de hoje, meditarmos sobre isso. E hoje eu estava lendo, né, e meditando sobre isso, e tem um trecho muito bonito assim no Adoro Te Devote. Eu acho que eu estou com ele perto aqui. Que vai dizer assim: na cruz estava oculta a divindade, mas aqui, né, ou seja, na Eucaristia, se esconde também a humanidade. Creio, porém, e confesso uma e outra, e peço o que pediu o ladrão arrependido. E aí eu fiquei meditando sobre isso, né? Meu Deus, eu preciso confessar e pedir o que pediu o ladrão arrependido. E aí, meu Deus, o que é que pediu o ladrão arrependido? Para imaginar, o ladrão, São Dimas, ele está na cruz, fadado a morrer. E ele está ali diante da morte. Ele está ali por uma consequência de um crime e também pelos seus pecados, né? Porque, enfim, o crime, querendo ou não, acaba sendo um pecado. Então o cara está ali, diante da morte. Ele está ali, olha para o lado e vê o Cristo ensanguentado, cheio de chagas, cheio de ferida, desfigurado, cheio de sangue. O Cristo que com garra e fidelidade está ali para cumprir a sua missão. E ele olha, ele não tem tempo, ele não tem muito para onde sair, para onde correr, sabe? Porque ele está diante da morte. Ali, diante da morte, é quando muita gente consegue, de fato, encontrar o sentido e buscar o sentido da vida e de tudo que você fez. Então, ele olha para o lado, ele olha para o Cristo desfigurado, ensanguentado, já ali, quase morto, e ele fala: Mestre, lembra-te de mim quando tu voltares com o teu reino. E aí Nosso Senhor olha para ele, com todas as suas falhas, todos os seus pecados, com tudo que ele tinha ali diante da morte, e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu estava meditando sobre isso hoje à tarde, sabe? De que, meu Deus, a gente precisa entender que nós não somos capazes por nós mesmos. De que nós precisamos da graça divina, nós precisamos olhar para o Cristo ensanguentado na cruz e dizer: Mestre, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Olha aqui para mim que sofro, que padeço, que sofro com as minhas inclinações mais, que sofro aqui as tentações. Dai-me força. Cristo olha para nós e diz: Felipe, Patrick, todo mundo aí, vocês são meus filhos e vocês recebem as graças para isso. Então a gente precisa olhar e fitar o Cristo na cruz. Por quê? Por essa busca, pela busca por meio da nossa espiritualidade, a gente consegue, de fato, encontrar e construir um namoro bom, casto, dentro da busca pelas virtudes. E isso vai ser um caminho maravilhoso para que a gente possa construir um matrimônio também bom, saudável. Certo? Felipe, o tempo está acabando aqui. Vamos abrir outra live? Bora, vamos embora. Gente, a gente vai abrir outra live. Espero ver todos vocês aqui, tá bom? Então vai ser bem rapidinho aqui. Eu fecho aqui e abro de novo. Valeu? Simbora. Felipe, eu vou só esperar o pessoal entrar um pouquinho aqui, certo? Que aí eu te chamo. Gente, vão comentando aí o que é que vocês estão achando da live. O que é que vocês estão... Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiser se comunicar com a gente, manda pela caixinha de perguntas. Eu sei que a gente está desativando os comentários, mas é pelo bem de vocês. E só mandar pela caixinha de perguntas. Algumas pessoas se comunicaram. E as perguntas a gente pode tentar responder um pouco no final, né? É óbvio que a gente não vai conseguir responder todas pelo tempo também. Espero que vocês continuem aqui com a gente, mesmo no tardar da hora já. Vai mandando para os amigos aí, ó. Esse aviãozinho que tá aqui, eu acho. Não sei, enfim. Não vou me arriscar. Mas esse aviãozinho aí serve para você mandar para um amigo. Então, manda para um amigo, certo?
A gente vai entrar em alguns conceitos práticos agora, certo? Dentro do relacionamento. A gente fez uma abordagem teórica aí incrível, né? Muito boa mesmo. Só para recapitular vocês, eu caí aqui de paraquedas, né? Que a live era com a Catarina, mas devido a alguns problemas técnicos que a gente já enfrentou ontem, né? Eu precisei entrar no lugar dela, certo? Gente, só lembrando que se vocês mandarem perguntas na caixinha de perguntas, vocês não vão ser identificados, a gente não vai dizer seu nome nem nada não, tá? E aí, o pessoal tá entrando já. Gente, perguntaram aqui se o e-book já tinha sido liberado, então eu vou explicar no final, mas só para ir enquanto o povo vai entrando aí, eu já vou adiantando isso. O e-book ele vai ficar pronto no fim de toda a programação, porque a gente quer que vocês vejam toda a programação antes de conferir o e-book, certo? Então amanhã a gente ainda tem coisa para ser liberada, tá? Então a gente só vai, como houve eu acho que uns 600 inscritos, teve umas 600 inscrições no evento, vai ser difícil da gente liberar rápido. Então a gente vai liberar ao longo de todo o final de semana ou no comecinho da próxima semana, certo? Se ninguém entrou em contato com você no WhatsApp, a gente tentou entrar em contato com todo mundo, mas assim, era muita gente, às vezes passa batido um. Se ninguém entrou em contato com você no WhatsApp, fala com a gente aqui no Instagram, que a gente faz toda a comunicação. Mas o e-book ele vai ser enviado para o e-mail que vocês informaram na inscrição, certo? E hoje ainda tem um sorteio do box da Biblioteca Católica, que era o brinde do evento. Então fiquem até o final da live, mesmo com o tarde da hora, vai valer a pena. Vai ter sorteio no fim, certo? Vamos lá. Deixa eu chamar aqui, Felipe. Ai, Jesus. Opa, Felipe, vamos lá. O pessoal tá vendo aí tudo direitinho, vendo bem, ouvindo bem? Eu quero participar do sorteio aí, viu? Pode botar meu nome nesse negócio aí. Vou botar você, mas tu não precisa não, deixar o povo. Tô brincando. Eita, Jesus, deixa eu fixar aqui o comentário, só aqui. Pronto. Felipe, se tiver alguma pergunta, né, a gente pode ir respondendo um pouquinho. O pessoal tá perguntando, Felipe, qual foi o livro de São José que tu pegou? Foi o Caminho? Aquela citação lá. Rapaz, é de Amigos de Deus. Certo. Amigos de Deus. Então vamos voltando? Acho que o pessoal tá pedindo pra Claudinha dar um oi depois, viu? Rapaz, pois é, eu tô... Era pra eu ter aproveitado pra ver como é que tá a situação, né, dessa interrupção aí, né? Nem me atentei pra isso, mas a bichinha, né, tá ali. Da bichinha. Tá tendo um salto de crescimento esses dias, aí tá com cólica e muitas Gente, deixa eu só avisar aqui, ó, pra vocês que eu vou desativar os comentários pra vocês conseguirem voltar a focar aqui na live. Desativando aqui. Pronto, bora lá, Felipe. Felipe, vamos falar um pouquinho de maneira um pouco mais prática pro pessoal? Bora. No namoro, né? Botando em palavras, em termos práticos, né? Como construir um namoro, quais práticas de piedade, quais práticas são úteis, né? O que fazer dentro de um namoro para construir essa vocação santa aí? Patrick, eu acho que não exclusivo para o namoro, mas eu acho que para todo cristão, todo católico que quer de fato atingir essa finalidade última, a vivência sacramental ela acaba sendo fundamental, né, para absolutamente tudo. Pelos sacramentos nós conseguimos uma graça santificante muito peculiar, né? Os sacramentos de graça santificante de primeiro grau, se eu não me engano, isso é batismo e confissão, que vão renovar a nossa união absoluta com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. E todos os outros vão ser graças santificantes de segundo grau. Então, a vivência eficaz da confissão e da Eucaristia é o que mais vai nos ajudar durante esse caminho. Sabe? Exatamente. E eu acho que todas as outras coisas vão decorrer disso, porque, enfim, para estar perto do nosso Senhor na Eucaristia, eu preciso estar confessado. Para estar confessado, eu preciso estar bem com a minha vida de oração, para encontrar ali quais são os meus pecados, fazer um bom ato de contrição e tudo mais. Então, eu acredito que dentro dessa vivência de namoro, de construir um matrimônio santo,
E aí vale tanto para após o matrimônio também, né? Vai ser essa vivência constante. Uma coisa que, assim, para a gente, né, de uma forma prática, eu e Claudinha, assim como eu falei da dificuldade que a gente teve em 9 anos de rezar juntos, uma coisa que depois do casamento foi maravilhoso, porque agora é muito mais fácil a gente rezar o texto junto. Então, a gente consegue hoje de uma forma muito fácil rezar o texto todos os dias juntos, mas assim, a gente tá no mesmo teto, né? Na quarentena tá ainda mais fácil, porque tá todo mundo em casa o dia todo, então acaba facilitando muito isso daí, sabe? Mas enfim, eu acho que a busca dessa espiritualidade vai muito do que cada um é chamado, a sua realidade de espiritualidade e devoções, práticas devocionais específicas, e a vivência disso de uma forma clara e específica, certo? E Felipe, só para complementar aqui o que tu estava falando, tem uma tese que o mesmo autor das 5 linguagens do amor, ele desenvolve uma outra tese que é sobre as 5 intimidades de um casal, né? Uma dessas intimidades é a intimidade física. Sabe o que é que acontece? Essa intimidade física ela é própria do casamento. Daí todo mundo sabe, todo mundo entende. Sendo que quando a gente vai analisar de forma muito prática, dentro do namoro, ou mesmo antes, etc., as pessoas elas põem essa intimidade física como o bem supremo de um namoro, como o ápice de um namoro. E eu gosto sempre de usar como exemplo, para desmistificar isso, um namoro à distância. Né? É belíssima aquela resposta católica do Padre Paulo, que a resposta é justamente essa. A pergunta é justamente essa. É possível namorar à distância? E aí ele responde assim, é possível amar? Porque o namoro, é óbvio que um casamento à distância complica, né? Casamento à distância, por causa dessa intimidade física que é necessária dentro de um casamento. Mas o namoro, ele é constituído de outras, das 4 intimidades que ele trata. E 2 delas, o Felipe tratou muito bem, que é a intimidade espiritual e a intimidade intelectual, né? A intimidade espiritual, ela vai muito além de você rezar junto, etc. Às vezes, o Felipe abordou um ponto aqui, que eu já recebi inúmeros casais falando a mesma coisa. A gente tenta rezar um texto junto, etc, junto, e etc, e a gente não consegue. Muitas vezes, né, Felipe, não é só nisso que se resume uma intimidade espiritual. Para você ser íntimo espiritualmente do outro, é muito mais importante que você esteja a par da vida espiritual dele. Então, primeiro, que você seja ali um cobrador, né? Não um cobrador no sentido negativo, mas, na verdade, um incentivador da vida espiritual do outro. Então, que os dois eles vão se ajudando. Felipe abordou muito bem na vida pessoal, né? Na sua espiritualidade pessoal. Então, e aí, tá conseguindo rezar? O que é que tá acontecendo? Falhou e etc. Vamos, eu te ajudo. Esse tempo aqui a gente reza junto. Eu me esforço aqui para me adaptar para a gente rezar junto e etc. Porque se uma das partes dentro do relacionamento está ruim espiritualmente, o relacionamento ele vai ficar ruim. Ele vai dar errado. E assim, muito importante também, partilhas santas, né, Felipe? Partilhar, conversar, encher a conversa de vocês, que é algo extremamente necessário, né? Qualquer namoro precisa de conversa. Daqui um ponto-chave do negócio aqui. Todo namoro precisa muito de conversa. E vocês encherem a conversa de vocês de coisas santas. Isso é intimidade espiritual. Não necessariamente apenas essa criação de regras que vai tornando a coisa frustrante, né? Que a vida de vocês, o dia a dia de vocês, possa refletir essa intimidade espiritual. Mas é óbvio que, também aqui, só para a gente ninguém nos entender mal, se as suas circunstâncias lhe permitem, se você consegue, né, Felipe? São práticas muito piedosas, ir a uma Santa Missa juntos, fazer um momento de ação de graças juntos, né, ali depois da Santa Missa, se deter 15 minutos com Jesus Eucarístico, juntos, fazer um momento de adoração eucarística juntos, porque isso são graças invisíveis, né? A realidade sacramental é uma realidade invisível, são graças invisíveis que vão sendo infundidas em nossa alma, e aquilo vai transformando um ao outro, né? E aos poucos, e isso acontece principalmente, a gente vê os reflexos disso principalmente dentro do casamento, né? Aos poucos vão se tornando de fato um, né? Essas graças, essas comunhões, esses sacramentos, como o Felipe trouxe bem aí, porque, gente, entenda, só para uma pausa aqui, ser santo é vivência sacramental, tá? Cumprir a vontade de Deus e vivência sacramental. Ser santidade não diz respeito a pregar bem, a estar em grupo X, participar de comunidade Y, etc. Não. Ser santo é vivência sacramental e cumprimento da vontade de Deus. Então, a gente precisa
colocar de novo o eixo no lugar, né? Então, aos poucos vão se tornando um, de fato, e a pessoa vai até se confundindo, né? Então, essa intimidade espiritual, ela consegue ser gerada justamente através dessa santificação da convivência, né? Se está num restaurante, etc., está ali partilhando coisas santas, vez por outra. É óbvio que a própria tradição da igreja nos exorta as lezeiras da vida, né? As piadinhas da vida, mas dá uma pitada de santidade dentro das partilhas das conversas. E um outro ponto, só para acabar aqui, a intimidade intelectual que o Felipe falou. Como é importante que em qualquer casal, seja ele casado, seja ele namorado, etc., partilhe intelectualmente, partilhe de leituras, né? Principalmente para os namorados aí, vocês precisam de formação, né? Vocês precisam buscar livros formativos que direcionem vocês para o grande dia ali. Então, eu tenho uma sequência de literatura, por exemplo, carmelitana e etc. Tudo bem, mantenha as suas leituras espirituais, isso daqui é fundamental, claro. Mas, paralelo ali, tenta ler uns 4 livros ao ano que reflitam, que falem 2, 3, 4 livros ao ano, que falem sobre a tua vocação, porque é ela que vai te levar ao céu. Então, busca a intelectualidade, essa intimidade intelectual, e estejam a todo tempo partilhando. Olha, eu estava lendo isso daqui e meditei sobre isso, porque a nossa leitura ela não é uma leitura vazia, é uma leitura meditativa, é uma lectio divina. Então, eu estava lendo isso daqui, meditei isso, Nosso Senhor me falou isso. Aí o outro vai e fala, eu li, meditei e Nosso Senhor me falou aquilo. Essa intimidade intelectual e espiritual atreladas, elas vão moldando o que vai se tornar um, né? Porque o maior erro da gente é achar que Felipe e Claudinha, por exemplo, surgiram do nada, da noite para o dia, na véspera do casamento foi que mudou tudo. Não, isso daqui é realmente uma construção, e é isso que a gente quis abordar aqui. Vai desde, na verdade, de antes de você começar a namorar, né? O seu período de espera, o seu tempo sozinho, se você não busca tudo que o Felipe falou, de vivência das virtudes, de vivência de todas essas coisas, o seu namoro vai ser um desastre, o seu casamento vai ser um desastre, porque não é a vocação, não é a outra pessoa, é você, né? Você é um desastre, espiritualmente falando. Você não buscou virtudes, você não se mortificou, você, enfim, né? Então, a gente precisa entender isso. A vivência dessa intimidade, a vivência sacramental, a vivência dessa busca é o que constrói o que torna-se um casamento santo. Não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, né, Felipe? O que vai tornar a gente santo no fim das contas é a vivência da caridade. Pronto, ponto final. Colocando Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. É a caridade que vai moldar tudo, sabe? É como São Paulo fala, a caridade é a maior das 3 virtudes, né? Entre a fé, a esperança e a caridade. Eu estava rindo enquanto estava falando, porque assim, eu namorei 9 anos com Claudinha, né? Então 9 anos eu devia ser um expert em namoro, porque eu estava namorando 9 anos. PhD em namoro, né, Felipe? E aí tu falou de namoro à distância, e até um período de namoro à distância a gente passou, e Claudinha, eu fui morar uma vez 7 meses em Portugal, e aí a gente ficou à distância, né, nesse período. Quando eu voltei, Claudinha foi morar em Campina Grande, começou um curso lá, aí a gente ficou nesse negócio aí. Mas tu falou um negócio interessante sobre essa questão de partilha, né? Sabe que Claudinha, eu acho que ela é e ela tem a carteira para isso, assim, chancelada diante do altar. É a minha fiscal da fé, top, de linha, assim, sabe? Usando até a expressão que o Papa Francisco condena, né? Fiscal da fé, um negócio assim. Sim. Mas Claudinha é top, sério. Assim, como eu falei, eu tenho pena dos outros homens, porque não encontraram uma mulher tão maravilhosa como a minha. E lembro demais de diversos momentos, assim, na minha vida, que Claudinha chegou e disse, o certo é você fazer isso aqui, não é aquilo ali não, sabe? E eu lembro muito de um período específico que eu passei por um período de tibieza muito grande, sabe? Só que uma alma tíbia, ela é muito difícil, porque ela não consegue perceber que é tíbia. Por uma razão muito simples. Na tibieza existem confissões, existem comunhões, existem sacramentos, existem orações, existem práticas devocionais, mas no fundo falta algo, sabe? E a tibieza ela é muito perigosa porque ela é a mãe
e todos os outros vícios, por onde muitas outras coisas acabam se destruindo. Só que uma alma tíbia é muito difícil para ela reconhecer que ela está tíbia. E Claudinha foi fundamental nesse período porque eu não sabia, eu não reconheci tudo, e ela chegou para mim e sentou e fez: o que é que está acontecendo? Sabe? Vamos conversar aqui agora sobre o que é que está acontecendo. E ela foi me ajudando a abrir os olhos sobre isso. Isso é fundamental, porque ela era a pessoa que estava mais próxima a mim, no meu dia a dia, no meu cotidiano, percebendo a diferença, vendo que eu estava fazendo as coisas de uma forma correta. E aí foi quando eu parei e fui conversar com o meu diretor espiritual, expliquei tudo e ele fez: esse problema é tibieza. Estude sobre isso. E busque os meios para sair. Mas, se a minha esposa não tivesse conversado comigo, eu nunca teria aberto a mente para isso, sabe? Porque é muito difícil. Então, assim, para você ver como essa intimidade, essa busca de uma amizade, de um conhecimento, acaba sendo importante para a vida e a caminhada cristã do outro, sabe? Vocês fizeram ontem a live, né, sobre os temperamentos. Acho que isso foi muito acertado. Minha esposa, eu acho que ela é a pessoa que eu conheço que mais estuda sobre isso. Assim, ela sabe tudo. Qualquer coisa que você perguntar, alguém responde sobre os temperamentos. Ela é incrível. E foi muito legal quando começou a surgir, né, essa modinha de temperamentos. E ela começou a estudar tudo assim. Foi uma virada assim no relacionamento da gente, porque a pessoa começa a entender algumas inclinações naturais que as pessoas têm e acabam aceitando aquilo de uma forma um pouco mais fácil, né? Então, enfim, isso acaba sendo fundamental, essa questão de conversa e de conhecimento de si e do outro, sabe? Você saber que existem algumas limitações para isso. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Uma coisa que eu acho importante para falar, que é uma coisa prática, é sobre saber e aprender a confiar em Deus. Assim, verdadeiramente. Porque abrir a boca para falar que se confia em Deus é muito fácil, sabe? Confia em Deus, confio. Mas o que é confiar em Deus? Confiar em Deus acaba sendo uma coisa muito difícil de se dizer. Chega uma hora no namoro que se precisa dar um passo a mais, sabe? Nenhum namoro foi feito para surgir para sempre. Existe uma hora que, quando você tem uma convicção certa do que Deus quer na sua vida, se o seu fim último é ser santo, e Deus lhe chama a ser santo pelo matrimônio, você precisa dar um passo para cumprir a sua vocação. Eu fiz até um vídeo essa semana no Instagram da Casa de Evangelização sobre isso, sobre a confiança em Deus. E eu usei um conceito dado por um padre chamado Padre Tomás de Saint-Laurent. É um padre francês muito bom, e ele escreveu um livro muito pequenininho, que tá longe ali para eu pegar para mostrar, mas se chama O Livro da Confiança. É um livro pequenininho, custa R$10 só, todo mundo pode comprar. Quem não encontrar, lá na livraria da Casa de Evangelização tem, deve ter ainda uns 3 ou 4 lá. R$10, você lê numa tarde, é incrível. E ele vai dizer assim, para você saber se você confia ou não em Deus, é o seguinte: a confiança, ela tá ligada à virtude da esperança. E a confiança, ela é uma esperança heróica e inabalável. Heróica porque ela é uma esperança enorme, assim, uma esperança enorme, assim. Uma confiança de que eu preciso ali esperar e alcançar a vida eterna, uma esperança de que algo muito maior existe. E que esse algo muito maior é o que vai me dar norte aqui na minha vida. E inabalável porque um homem que é confiante em Deus, ele não se abala diante das desgraças que acontecem na vida. Ele diz assim: imagina a pior das catástrofes que podem acontecer na humanidade. A pior de todas aí, sei lá. Coronavírus, morrer 6 bilhões de pessoas, ficar aí pouca gente na face da Terra. Uma alma que é confiante em Deus, ele vai dizer assim: diante da pior das desgraças da humanidade, ela nem se abalar, ela se abala. Diante da pior das desgraças que pode acontecer no âmbito espiritual, ela nem se abalar, ela se abala. Não é que ela se destrói, que ela cai, que ela desmorona, que ela entra em prantos. Não, é que nem se abalar, ela se abala. Então, se diante das situações de dificuldade da minha vida, eu me vejo numa situação em que eu preciso confiar em Deus, se eu não tenho essa esperança heróica e inabalável, eu não confio em Deus verdadeiramente, ele vai dizer. Eu preciso rezar e buscar e pedir a Deus essa graça de confiar, pedindo a Ele a virtude da esperança.
Isso acaba sendo fundamental. Por quê? Quando nós tomamos essa decisão de dar um passo a mais, e aí entra uma realidade que nós estamos numa sociedade extremamente hedonista. Hedonismo significa o seguinte, que nós damos muito valor aos bens concretos e aos prazeres imediatos. Então, nós temos e vivemos constantemente com a mentalidade de que, para eu cumprir a minha vocação, para eu casar, eu preciso, primeiro, tenho que ter uma estabilidade financeira, né? Eu não vou trazer minha esposa para dentro de casa se eu não tenho uma estabilidade financeira. Ela também tem que ter uma estabilidade financeira. Então, vamos esperar aí passar no concurso público. Mas eu tenho que ter um local fixo para morar. Porque, às vezes, pagar aluguel pode ser que não seja nem tão bom. Então, eu tenho que ter o dinheiro para comprar um local. E, assim, andar de ônibus talvez não seja muito legal. Eu tenho que ter pelo menos um carro dentro de casa. Às vezes, a gente, por essa mentalidade hedonista, de bens e de prazeres imediatos, a gente acaba colocando muitas coisas antes do cumprimento da nossa vocação. Isso é uma coisa muito perigosa, sabe? Porque uma alma que ela confia em Deus, ela tem uma esperança heróica e inabalável. Se Deus me chama a isso, se eu tenho convicção de que esse é o meu caminho e eu tenho o mínimo que eu preciso para cumpri-lo, e aí o mínimo, isso é importante se dizer, porque não é para dar um passo cego também. É necessário de algo, mas é necessário o mínimo. Eu preciso, e às vezes isso é difícil, porque isso é um enfrentamento, muitas vezes, uma mentalidade igual a essa, de que você precisa alcançar determinadas coisas, e você precisa ter uma confiança, e confiar em Deus é confiar na divina providência. E é uma coisa muito bonita de se ver assim, porque eu preciso ter essa convicção e confiar e dar o passo. Tem um psiquiatra que eu sigo, que eu gosto muito dele, não sei se tu segue, é Saulo Barbosa. Um dia perguntaram para Saulo lá nas caixinhas como é que nós podemos saber que é a hora certa para casar. E eu tirei print disso, eu tenho o celular até hoje. Aí perguntaram, né? Quando sabemos que é a hora para casar? Aí ele vai responder. O fato é que as diferenças entre namoro e casamento foram pouco a pouco sendo eliminadas, de modo que não se sabe mais o que é o quê. Namoro é praia, é frescobol, picolé, é milho verde com manteiga, é dar um mergulho ali no raso e voltar. Casamento é quando você está disposto a entrar num barco e rumar para o mais profundo oceano, de modo que nem consiga avistar a terra firme. Como parceira para fazer o barco funcionar, só uma pessoa, apenas uma, tão falha quanto você. O barco balança. Sua vida depende dela. A dela necessita do seu sacrifício. Tempestades virão, certamente. É só uma questão de tempo. Um estará pendurado no mastro tentando remendar as velas, enquanto o outro luta de todas as formas para segurar o leme na direção certa. Sem muito sucesso. Mas quando se olham, uma certeza. Esse caos é melhor do que a praia. O dia que tudo isso fizer sentido, está na hora certa para casar. Então, quando eu li isso, eu tirei print na mesma hora, porque isso que ele está falando é exatamente lutar contra essa mentalidade hedonista, de que o casamento, ele vai ser difícil, vai. Muitas vezes financeiramente, vai. Vai requerer sacrifício, vai. Ter os filhos que Deus mandar e que você promete diante do altar, cuidá-los e criá-los na fé católica, a quantidade que Deus mandar, vai dar trabalho e é sacrifício? Vai. Mas se eu preciso disso para ser santo, por que eu não vou fazer? Porque é muito comum. Olha só, eu sofri e ouço isso na pele. Quando você está namorando, que você vai conversar com seus amigos sobre castidade, as pessoas que não são católicas, é muito comum você ouvir, mas hoje em dia é tão normal, né? Todo mundo faz. Não, normal não é não, pode ser comum, mas normal não é. Mas é uma coisa que você escuta. Quando você noiva, aí vem, mas é necessário um tempo, né, para estruturar, fazer toda uma estrutura. E quando você casa, aí você escuta, mas não, vamos esperar, né? Porque ter filho é importante um tempo de casamento para você poder se conhecer, as pessoas dizem, né? E começar a entender ali o que é a convivência, porque é muito diferente, de fato é diferente
vivendo sobre o mesmo teto é muito diferente do que o tempo do namoro em si. As pessoas vão dizer isso, de que você precisa postergar. Quando vem o primeiro, aí você começa a escutar. E aí, vai ser só esse? Vamos, só, né? Ah, não, mas eu quero mais. Ah, não, mas 2 basta, né? Porque você faz um casal e tá bom, acabou já. Depois disso, liga. Então, assim, não importa em qual fase você esteja, você sempre vai escutar uma mentalidade hedonista e mundana para que você siga junto com a maré, entendeu? Mas nós precisamos ter essa certeza que nós precisamos ser santos e remar contra isso, custe o que custar, venha o que vier, confiando em Deus, que é tendo uma esperança heróica e inabalável. Então, eu preciso colocar tudo isso antes. Todas essas questões terrenas e temporais, sabendo que elas podem até ter a sua importância, mas elas não são o essencial. Uma coisa importante, Felipe, que o Vitor falou, é, primeiro, rapidamente, só para não me esquecer, o pessoal está perguntando aqui onde é que consegui achar esse texto que tu leu. Aí eu pensei que tu podia postar no teu story hoje. Aí quando o pessoal acabar a live, segue o Felipe aí, vai lá no story dele e dá uma conferida no texto. Mas voltando aqui para o que o Felipe falou. Gente, mas quem quiser seguir o psiquiatra é muito bom, é Dr. Saulo Barbosa. Podem seguir, ele é maravilhoso. Pronto. Gente, é necessário entender que, às vezes, a realidade do casamento ele pode parecer dura para muita gente. Por exemplo, essa questão da abertura à vida que o Felipe falou. Rafael, é muito difícil para mim, etc. E eu te entendo, porque como a gente está comentando aqui, existe uma cultura hedonista, existe uma revolução sexual, existe... A gente deteu o primeiro parte da live todinha para explicar o porquê de você pensar de uma forma diferente do que a igreja ensina, né? E a gente te entende, né? A gente compreende a sua realidade. Mas o que você precisa começar a vivenciar é essa preparação, essa desconstrução, ou melhor, essa construção, né? Essa construção da verdade. Felipe abordou o ponto espiritual e o ponto intelectual aqui. Então, essa construção espiritual da verdade, até porque a oração para a Igreja Católica, a oração ela é a verdade que sobe ao céu, né? Não é um movimento sensitível, é um movimento intelectual. Então, a gente precisa começar a construir essa verdade. Gente, assim, o Felipe comentou aqui duas finalidades do sexo, que é a unitiva e a procriativa. Mas a tradição da igreja, ela nos ensina que a procriativa, ela é a principal. E isso daqui, você precisa estar preparado para isso, né? Não é do nada. Não é do nada. Você vai se preparar com o tempo. Então, uma mulher, por exemplo, que tem medo do parto. Quantas meninas hoje não são traumatizadas com parto, né, Felipe? Porque até nisso, eu sou estudante de medicina e sei, até isso é desconstruído pela sociedade. Até isso, a gente sabe que o parto cesáreo ele apresenta inúmeros riscos e etc. E, na verdade, ele é a exceção, porque ele tem suas indicações, né? O parto cesáreo tem indicações. Mas até isso é desconstruído pela sociedade. O sentido do parto, ninguém mais sabe qual é o sentido espiritual do parto. Tudo isso, você que é uma vocacionada do matrimônio, seja você solteiro, casado, etc., você precisa descobrir, você precisa se preparar, você precisa trabalhar isso no seu coração, né? Ainda que você sinta, existe uma verdade que você precisa fazer calar o seu sentimento. Como o Felipe perfeitamente explicou para a gente sobre as faculdades da alma. Existe uma faculdade superior que precisa calar essa faculdade inferior. E se a gente não trabalha isso, a gente não constrói a nossa vocação e a gente está perdendo tempo. Talvez o sentido dessa live seja fazer você abrir os olhos para onde você deve caminhar. Talvez seja fazer você abrir os olhos para voltar para o eixo da sua vocação, né? Então, mesmo você solteiro, prepara-te com o cumprimento ordenado dos sacramentos, com a busca incessante pela conquista das virtudes, até porque, gente, se você está solteiro aí, não busque beleza, não busque coisas que passam, busque virtudes nas pessoas. O que deve chamar a atenção em uma pessoa, será que essa pessoa é para mim ou não? É se ela é uma pessoa virtuosa ou não. A gente busca virtudes. Um católico, ele não busca beleza, cabelo loiro, uma mulher... Virtudes. Busque virtudes. É óbvio que a beleza, ela atrai, mas o que sustenta precisa ser as virtudes. O sustento do relacionamento, né? E aí, a partir disso, você precisa, primeiro, conhecer o que diz respeito à sua vocação,
E aí são tantas coisas, gente, tantas coisas. A abertura à vida, isso é uma coisa tão pouco falada hoje em dia, mas que é simplesmente o sentido do matrimônio, assim. Felipe tratou do ataque à família, e eu acho que esse daqui é o ponto-chave, né, do ataque. Essa desabertura da sociedade à vida fez com que o matrimônio ele perdesse por completo o sentido, né? Qual é o sentido do matrimônio? Enfim, a gente precisa abrir os olhos para isso e você precisa ir preparar o seu coração para esse dia. Não é, meu filho, do nada você acordar e dizer, eu cansei do meu status do Facebook de namorando e eu quero o meu status casado. Não, meu filho. Sabe Até que lá. eu tô conversando muito com um amigo meu que o sonho dele é casar para ser pai de pet, sabe? Eu estou conversando muito com ele. Porque a moda é essa hoje, entendeu? É ser pai de É, pet. cachorro substitui filho, né? Que não É. chora, fica em casa sozinho, não dá trabalho, come pouco, gasta pouco, sobra dinheiro, etc. Gente, aprendam qual o sentido da vocação de vocês. Isso é a base, isso é o básico, né? A base do matrimônio. Ali está a base do matrimônio. Então, assim, talvez a nossa função aqui para você hoje, no fim desse retiro, tenha sido isso. Acorda para qual o sentido da tua vocação e vai buscá-la, né? Vai buscá-la, vai trabalhando no teu coração. Ninguém tá. A gente entende, como a gente bem tratou aqui, a gente entende que tudo isso parece uma realidade distante ou difícil para a sociedade de hoje. Mas o que a gente te incentiva aqui é, através dos métodos que a gente colocou aqui, a intimidade, a oração, a vivência sacramental, a busca intelectual pelo conhecimento, através desses meios, vocês possam encaminhar-se, vocês possam vencer-se e chegar ao ponto-chave da coisa, que é a santidade, que é um casamento santo, né? Então, de nada adianta, a gente pode ser muito legalzinho aqui com vocês e dizer, olha, para ter um casamento santo, você só precisa ir na adoração com o seu namorado, segurar a mão dele na adoração e vai estar tudo pronto. Não é bem assim. A gente precisa de toda uma construção da vocação que uma live certamente seria impossível para a gente fazer. E eu Mas vou, para complementar o que tu tá falando, Patrick, eu vou dizer só uma coisa assim. Bate cagaço. Bate. Muito. Você casa e você descobre que sua esposa tá grávida. Bate um cagaço da bexiga. Eu preciso ser sincero, entendeu? Porque o pessoal acha que é uma coisa muito fácil. Ah, vamos fazer assim, assim, sabe? Não. Principalmente acho que para o homem, e eu tô com vários amigos que estão nessa mesma situação, né? Recém-casados com a esposa grávida. E alguns vieram falar comigo. E aí, como é que foi quando descobri que a gente estava grávida? Eu fiz, foi exatamente o que você está sentindo. É exatamente isso. Porque bate. Não tem como você não sentir. Você pensa na questão financeira, você pensa de que de fato é uma responsabilidade gigantesca. Você pensa que de fato, no fim da sua vida, você vai responder diante de Deus por aquela alma. Você pensa que existe uma série de questões educacionais que a partir de agora a gente tem que parar para sentar, debater e repensar a nossa vida. A sua vida muda 100%, muda tudo. Minha esposa, que é metida às vezes a ficar respondendo story do povo, e perguntaram para ela, e aí, o que é que mudou depois que Giana nasceu? E ela fez, mudou tudo. Até meu corte de cabelo eu mudei, ela dizendo. Mas muda tudo, a gente não é o mesmo. Só que, caramba, será que eu tenho que ser tão frouxo assim a ponto de temer a mudança, sabe? A ponto de temer o sacrifício, de temer a entrega? Entenda uma coisa, eu falei sobre isso quando eu falei da finalidade do ato sexual retivo e procriativo, eu falei, eles são a consequência de um amor e de uma doação. Por quê? A doação, por esse ato, vai gerar uma vida e o resto da minha vida vai ser uma vida de doação, de serviço para com ela. A minha filha, pelo amor de Deus, principalmente hoje, né? A gente estava vendo um amigo da gente falar que imagina, tudo que tu tá fazendo por Gian, ela tem 2 meses. Ela nunca vai lembrar o que tu tá fazendo por ela. Ela nunca vai nem saber o que é que tu fez. Porque, enfim, o que você faz com uma bebê de 2 meses, ela não vai lembrar. Ninguém aqui lembra quando tinha 6 meses de idade, o que acontecia na sua vida. Mas o que é que move pra gente fazer? A gente não vai ter absolutamente nada em troca. Se não for o amor, o que é que vai ser? Sabe? É o amor e é só o amor. É ele quem explica tudo.
das contas, a gente chega no ponto do que Santa Teresinha falou. A minha vocação é o amor e pronto. Não importa qual seja a sua vocação. No caso da gente é matrimonial, é para a vivência de um amor e de uma doação constante, sabendo ordenar a minha vida, sabe? Tu até falou assim, que muitas vezes a gente pega as faculdades superiores para calar as inferiores. Muitas vezes é ordenar as inferiores. Porque se eu souber ordenar as minhas faculdades inferiores para as coisas certas, eu consigo facilitar. Por exemplo, o meu irascível, se eu ordenar o meu irascível para o pecado, eu vou usar a minha ira contra o pecado. Eu vou usar a minha ira contra as coisas certas, sabe? Então, assim, o domínio do irascível muitas vezes é saber ordená-lo, né? É saber ordená-lo. Exatamente. Mas enfim, eu acho que é isso. É uma questão de confiar, sabe? De ter uma certeza de que nós somos filhos de um pai amoroso e que olha pra gente e que nos ajuda, sabe? Eu acho que é por aí. Exatamente. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta específica, assim, a gente vai... eu vou abrir aqui 5 minutinhos, até porque a live está ficando muito longa, mas aí a gente tenta responder alguma coisa. Perguntaram aqui, Felipe, indicação de livros para vocação matrimonial. A gente vai fazer o sorteio do box daqui a pouco, da MBC. Tem a editora Caritatem também, o clube de leitura da Caritatem, que tem livros belíssimos. O que mais aí que tu pode dizer? Rapaz, olha só, eu indicaria todos os livros que vocês puderem ler com relação à busca das virtudes. Eu acho que vai ser fundamental. Esse que eu mostrei aqui, A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto. Podem comprar sem medo. Tem um outro aqui, peraí que ele está apoiando o celular para ficar mais alto. Esse daqui, As Virtudes Fundamentais da Cultor de Livros. Podem comprar sem medo, não vejam nem preço. Podem fechar os olhos e passar no cartão dividido em 12 vezes, porque vale a pena. E existe um livro que eu acho que todo mundo precisa ler. Esse livro que eu falei O Poder da Confiança, do padre Tomás de Saint-Laurent. Baratíssimo, R$10 dá para comprar. Tem um livro da esposa de Scott Hahn, que é Kimberly Hahn, se eu não me engano o nome dela, que é O Amor que Dá a Vida. Principalmente quem está assim, na fase de noivado, matrimônio, precisa ler esse livro porque vai falar sobre essa questão de abertura à vida e é importante ler. E enfim, eu acho que se Claudinha tivesse aqui, ela ia saber indicar mais do que eu, mas eu posso pedir a ela mais depois. Tem alguns livros mais gerais também, um chamado Matrimônio Santos, que eu não sei de quem é exatamente o livro, mas assim, o box da MBC acabou vindo mais completo, né, do que esse livro aí, Matrimônio Santos. Tem um livro do namoro, do professor Felipe Aquino, que é um livro bem assim, basicão e bem difundido, que também é muito bom. Na verdade, o professor Felipe Aquino tem uns 3 livros que tratam sobre esse tema aí de relacionamento, namoro e etc. Tem também o livro do Fulton Sheen, que acabou me fugindo o nome agora, se eu lembrar aqui depois. Esqueci também. Mas se jogar Fulton Sheen matrimônio no Google, encontra. Vai sair. É um pouquinho caro, mas vale a pena. E essas coisas é investimento. Só compra se vê o preço. Investimento, exatamente. E também é muito importante você buscar todos os livros que formem você enquanto homem, se você for homem, e formem você enquanto mulher. Então, Privilégio de Ser Mulher, Pai, Marido, Apóstolo. Tem vários livros da editora Caritatem. Resumindo, busquem lá a editora Caritatem, todos os livros deles que abordam esse tema são muito importantes. Então, busquem essa leitura e uma leitura conjunta, tá, gente? É muito importante, como a gente falou, fazer essa intimidade espiritual. Tem um curso de Padre Paulo Ricardo, que eu acho que é muito bom todo mundo assistir, Patrick, que é... 3 para casar. Ei, o pessoal respondeu aqui. Obrigadão aí. 3 para casar. Se eu não me engano, o curso é Como Ser uma Família, alguma coisa nesse sentido. Se não for tem 2 cursos de Padre Paulo. Tem um sobre namoro e tem um sobre a família, que também são muito bons. Vocês devem procurar. Assistam, por favor, assistam esse curso. Tem vários vídeos aí de Padre Paulo, quais as carícias permitidas de namoro, e etc. Alguns vídeos bem classicões, assim, que são basilares para qualquer pessoa que precisa ir nessa intimidade.
Qual o título do último livro citado? O Livro da Confiança. Eu li esse livro como o Breviário da Confiança. Mas aí Felipe leu como o Livro da Confiança, mas eu acho que pode ter essas duas variações ali. Eu li na Alexandria Católica há muito tempo, não sei se, como fizeram a edição nova, talvez tenham mudado o nome. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão a gente... Vai perguntando aí, eu tô com tempo aqui. Minhas madrugadas agora são longas, trocando fraldas Gente, e vamos lá, vamos dando. perguntar, se vocês É. quiserem aí. Gente, eu só queria deixar enfatizado um aspecto que o Felipe tratou, que é o do fiscal da fé. Mas vamos usar esse termo não, porque, pelo amor de Deus, nos entendam. Meu Deus do céu, eu tenho uma coisa que eu tenho medo de fazer live desse negócio aqui, porque daqui a pouco tá, né, Felipe, a gente... Mas enfim, que é a importância Ei, ó, eu recebi uma mensagem aqui agora, que Ah, alguém entendeu que eu falei que minha esposa tá grávida. Tá não, minha gente. Acho que eu falei sobre quando a gente descobriu que ela tava. Acho que não dá nem tempo ainda dela engravidar no puerpério, mas vamos lá, segue aí. pelo amor de Deus. Que é a importância de quê? De um levar o outro para o céu. Gente, caridade é verdade. Então, você não pode dizer que ama o seu namorado, que ama o seu esposo, que ama, se você vê ele vivendo uma mentira, o erro, o pecado, a morte, né? Uma pessoa que está em pecado mortal, ele é inimigo de Deus. A doutrina da igreja nos ensina isso. Ele é um inimigo de Deus. Então, se você vê o seu namorado em pecado mortal, se você vê o seu namorado... Ah, Rafael, é possível viver sem pecado mortal? É claro que é. É claro que é. Onde raios entrou na doutrina da igreja que é normal viver em pecado mortal? O pecado mortal ele é a inimizade de Deus, ele é a abominação de Deus. A alma, não, Deus não habita naquela alma. São José Santos, que são os José Santos, são Santa Teresinha de Jesus, viveu sem pecar mortalmente. São Luís Gonzaga, o padroeiro da juventude, viveu sem pecar mortalmente. Então é claro que é possível viver sem pecar mortalmente. E você deve buscar isso no seu namorado, você deve ter esse olhar de caridade. A caridade sem a verdade é sentimentalismo, é coisa pura, vazia. Um eu te amo de nada vale se não houver a caridade chamada verdade ali, né? E outra coisa importante também, para a gente terminar aqui, e eu responder outras perguntas que surgem aqui. Amor, só para acabar. Amor, é uma coisa que eu sempre digo aqui na missão. Amor não é sentimento, amor é decisão. Entendam isso. Ah, Principalmente no casamento, vocês vão aprender o amor da cruz, aquele amor de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esgotou por completo o sentimento e só restou a decisão, né? Então, vocês não podem alimentar um amor que é puro, eu te amo, né? Mas um amor que é decisão, que é decidir-se pelo outro, não é isso? Então, sejam justos, sejam fiéis aos vossos sims. Então, se você dá um sim, seja fiel a esse sim, porque amor não é sentimento, amor é decisão. Você prova o seu amor decidindo-se pelo outro, decidindo-se pela doação ao outro, não pelo seu eu te amo ou pelo presente que você dá. Isso daí é uma linguagem do amor, mas não é o amor em si, né? Deixa eu ver, Felipe, se aqui tem alguma pergunta. Uma Felipe, coisa que você e ajuda também são. Claudinha, quer dizer alguma coisa? Não, Uma só para pergunta aqui. complementar com relação aos livros, né, que foram indicados, tem um livro que eu acho que é muito interessante também ler, porque uma coisa que ajuda muito é a gente contemplar e ver a vida dos santos que eram vocacionados ao matrimônio, né? Uhum. Existe um livro específico, né? Tanto eu quanto Claudinha, a gente tem uma devoção muito grande a Santa Giana, né? Não à toa, o nome da nossa filha nós colocamos como onomástica Santa Giana. Existe um livro que é o livro das cartas trocadas entre Santa Giana e o seu marido Pietro. A gente fez uma postagem no Instagram com a carta dela, é belíssimo esse livro. É muito bonito contemplar isso, porque Pietro também, ele é um homem de uma santidade muito palpável, certo? Eu tive a graça de conversar algumas vezes com Giana Emanuela. Giana Emanuela é a filha de Santa Giana, a última filha, né, que Uhum. sobreviveu ao parto, depois Santa Giana veio a falecer. Conversando com ela foi uma coisa muito bonita, muito marcante. Já conversei com ela, inclusive por telefone uma vez. Ela falando assim, da beleza. Quando a primeira vez que eu me apresentei para ela, falei que ia casar no dia da mãe dela, né? Muito bonito falar isso. E foi muito bonito ela falar assim, Felipe, eu queria indicar para você ler essa carta daqui, que está no livro tal, que era uma carta trocada entre a minha santa mãe e o meu santo pai. Diga aí, uma pessoa abrir a boca para falar isso, é uma coisa muito bonita, sabe? É. Uma pessoa que
estava presente na canonização da sua mãe. Você vê o exemplo dentro do matrimônio, da vivência prática de uma caminhada cristã dos pais, gera uma vida fértil para a vida dos filhos de uma forma muito prática e bonita, sabe? Uhum. E Pietro tem uma coisa muito bonita, que muita gente não pensa sobre isso. Foi Giana Emanuela quem abriu os olhos sobre isso. Ela diz assim, muita gente acha Santa Giana muito bonitinha, fofinha, as frases, médica, tal, pediatra, mas muita gente não pensa no meu pai, ela falando. Por quê? Santa Giana morreu e deixou o quê? 3, 4 filhos para serem criados, com uma bebê recém-nascida. Santa Giana morreu, a menina tinha 1 semana. 1 semana, meu Deus do céu, é uma loucura com recém-nascido. Primeiro mês é louco. Hoje ainda é louco aqui, com 2 meses de nascido. Mas imagina um cara, eu fico imaginando assim, se eu tivesse na pele desse cara, de ver minha filha sem mãe para criar, eu ficaria em desespero. Imagina essa menina mais os filhos dela. Foi uma dor que São Luís Martin também passou, porque Santa Zélia morreu. Santa Terezinha era ainda muito novinha, as outras irmãs eram mais velhas, mas o cara se viu diante de uma realidade de ter 5, 6 filhas, né? Eles tinham para criar. Então, olhar essa realidade da vida dos santos vocacionados e o que eles enfrentaram é uma ajuda muito grande. Tá? Exatamente. Felipe, a gente fez 7 podcasts que estão disponíveis no Deezer, Spotify, YouTube, sobre a vida de santos vocacionados ao matrimônio. Então, assim, vão lá depois, quando acabar essa live aqui, vão fazer a maratona dos santos vocacionados ao matrimônio. São 10 minutinhos, a gente conta a história de 7 casais incríveis, né? E eu lembrei, você falou aí dos pais de Santa Terezinha, tem um livro chamado Os Pais de Santa Terezinha também, que trata sobre a vida de São Luís Santa Zélia Martin. Tem um livro de São João Crisóstomo, que veio no box da Biblioteca Católica, Casamento e Vida em Família. Enfim, gente, tem uma coletânea aí incrível, assim, muito grande, de livros voltados para essa espiritualidade do matrimônio. Agora, Felipe, o pessoal estava perguntando aqui, o curso de Padre Paulo que falou, é um curso mesmo ou só uma aula? É um curso. É um curso e tem aula, inclusive, para pais, para mães. Enfim, eu não lembro de cabeça agora, que faz um tempo já que eu assisti quais são, sabe? Mas, enfim, tem essa frase que eu até falei durante a live, de que o ato sexual tem uma consequência eterna, foi uma frase dita por ele nesse curso, que foi muito marcante para mim quando eu ouvi isso. Eu ouvi essa aula quando eu estava no retiro de preparação para o meu matrimônio. Eu fiz um retiro 3 dias antes do casamento e orientou com relação às meditações e me passou essa aula e foi uma frase que me marcou muito e é muito bom. Tem 2 cursos, o pessoal está perguntando, tem 2 cursos. Tem um sobre esse Como Ser Família, que é esse que estavam comentando aí, e tem um curso sobre namoro, tá? Então, vale muito a pena fazer os 2 aí. Outra pergunta, se vocês viajavam, pergunta bem aleatória, mas se vocês viajavam juntos na fase de namoro, como é que faziam? Só pra... Durante o namoro a gente viajou muito com família, né? A gente sempre... nunca foi nenhum problema. Teve uma viagem longa que a gente fez quando eu estava morando em Portugal. Eu passei 7 meses lá. No final do meu intercâmbio, a Claudinha foi me visitar lá e a gente fez umas viagens na casa de amigos, na casa de pessoas conhecidas. Acabou facilitando, mas enfim, foi um cuidado redobrado que a gente teve que ter com tudo isso daí, porque as circunstâncias eram muito difíceis e propícias, mas a gente tinha que ter um cuidado redobrado. Mas, graças a Deus, a gente já tinha um certo tempo de caminhada e as coisas acabaram sendo mais fáceis por causa disso, mas que não tira a dificuldade que foi também. Teve esse ponto específico. Nessas horas é muito importante ter o cuidado de estar sempre com outras pessoas por perto e etc. Os guardiões da castidade, né? Assim, você estar rodeado de pessoas ajuda bastante, com os familiares e etc. Como devemos lidar com... Inclusive, um dos lugares que a gente visitou a gente foi na França, na casa de missão da Doce Mãe de Deus lá. Então foi muito bom com relação a esses guardiões da castidade. Sim, sim. Felipe, como devemos lidar com a influência de pessoas que desprezam o matrimônio? Ignorando-as no que for necessário, tentando convertê-las a todo custo. Eu acho que, como eu
existe uma mentalidade hedonista muito forte na sociedade, né? As pessoas elas vão tentar impregnar esse tipo de mentalidade. E, assim, muitas vezes, esses tipos de pensamentos, eles não estão num discurso específico, mas eles estão tão diluídos na sociedade que é, às vezes, até difícil de você reconhecê-los e ver. Se existe uma pessoa específica que tem um desprezo com relação a isso, a primeira coisa é você tentar ter a sua razão concreta do que é o matrimônio e do que é necessário você fazer para seguir o caminho correto. E aí, você tendo essa certeza, você não vai deixar a sua fé se abalar por supostos argumentos que eu trago. E se por acaso essa pessoa tentar lhe trazer a todo custo e tentar lhe derrubar, ignore, pelo amor de Deus. A verdade está em Deus, a verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo e é isso que vale. E buscar ajudá-la sempre que for necessário e preciso, né? Às vezes não com palavras duras e concretas, mas com atos de amor e caridade, às vezes são muito mais eficazes no caminho de conversão. E saber ter paciência, principalmente, né? Muitas vezes a conversão não é... Muitas vezes não, sempre. A conversão não quer do dia para a noite. Às vezes as pessoas encontram o nosso Senhor e têm uma série de pensamentos e mentalidades que são construídas ao longo de décadas de vivência e que é difícil desconstruir. Então a gente precisa ter paciência também. E uma que eu acho que é o sentimento de muita gente. É errado rezar para que o José venha logo? É desespero, a palavra certa é essa. Rapaz, eu acho que o correto seria rezar para aceitar a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Muitas vezes a vontade de Deus é que a gente não tenha um José ali naquele momento, né? Eu até estava conversando com Catarina, né, hoje de tarde. Vou criar um tópico aqui da nossa pauta. E aí, vou ficar para a titia para dizer assim, a gente precisa fazer a nossa parte, colocar o nosso joelho no chão, pedir a nosso Senhor as graças que nós precisamos. Nosso Senhor, ele vai nos mostrar o caminho correto, a pessoa certa a ser feita. Quando ele nos mostra, não adianta achar que vai descer uma luz do céu sobre aquela pessoa e que ela vai escutar a voz do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para ir até você. E muitas vezes existem algumas coisas que a gente precisa fazer. Quem quiser dicas sobre como dar os primeiros passos, conquistar a sua mulher amada, não me procure, eu sou péssimo nisso, minha experiência com relação a isso é péssima, só tive uma namorada na minha vida e única, se Deus quiser. Mas, enfim, eu acredito que é isso, não adianta ter pressa, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a aceitar o tempo do nosso Senhor. Às vezes o tempo de Deus a gente não consegue entender, o tempo de Deus às vezes ele é inentendível, se assim eu posso dizer, e também não adianta muito a gente ficar querendo entender. Não adianta ter pressa, se Deus nos dá um tempo assim, a gente tem que, de fato, colocar o joelho no chão e pedir para que Deus nos mostre o que é que Ele quer com isso, né? E não ficar desesperado e tentando de tudo, a torto e a direito. É uma coisa interessante, a gente ia até abordar esse tópico aí, que é sobre a espera, a gente ia abordar no retiro, só que acabou ficando sem tempo, mas às vezes as pessoas elas estão tão desesperadas que elas não conseguem se tornar, elas esquecem do que é essencial para aquele momento, e aí, por botar o carro na frente dos bois, elas vivem um futuro projetado, né? Então, tá ali a parte do Pinterest com um monte de vestido de casamento e etc. E esquece de fazer o básico, que foi o que eu e o Felipe comentamos aqui, por exemplo, de ler um livro como esse daqui, de se preparar para aquele momento. Né? Então, às vezes, essa ansiedade faz com que a pessoa ela desfoque, ela não vive o que é essencial em cada momento. Ela não busca o conhecimento, ela não busca crescer em virtudes, e aí ela se torna uma pessoa desinteressante. O concreto é isso. Se ela não é uma pessoa que cresce em virtudes, ninguém vai olhar para ela. Né? Então ela está tão desesperada que ninguém consegue olhar para ela, porque ninguém consegue achar ela interessante. Ela se torna uma pessoa desinteressante nesse sentido. Ela não cresce em virtudes. E dentro da igreja, meu filho, aprenda aí. Se você quer conquistar um José, se você quer conquistar uma Maria, dentro da igreja católica, apostólica romana que nós estamos, se faz isso crescendo em virtudes, né? Você faz isso crescendo em virtudes. O interesse, entre aspas, aqui, para a gente não tornar a conversa mundana, né? Mas vocês me compreendam, é o crescimento em virtudes. Então, lê lá os livros que o Felipe falou. Francisco Fausto tem uma série que é sobre cada virtude, muito boa mesmo. Então, ele tem a conquista das virtudes e depois ele tem um livro sobre a temperança, não sei o que, todos muito bons, certo? Gente, quem quer Tem muito texto.
Tem muito texto de Francisco Fauza aí, no site dele, ele libera muita coisa. Então, vocês podem entrar, ele é um autor vivo, né? Então, um autor muito bom, por sinal. Então, é fácil de encontrar. E, assim, não que as virtudes sejam para que a gente precise aparecer, né? Para os demais. Sim, Pelo sim. contrário, as virtudes são para que a gente apareça para o nosso Senhor e nada mais do que isso. Muitas vezes, agora sim, se eu busco, se eu tenho a convicção do que eu quero, o natural seja que eu busque pessoas que tentem viver o que eu quero viver, né? Por isso que muita gente às vezes pergunta, eu namoro com um protestante, ou então com um espírita, e aí, isso dá certo? A igreja permite, em alguns casos, fazer o matrimônio nesse sentido. Mas a gente tem que entender de que, mesmo casando com um protestante, eu vou diante de Deus, no altar do matrimônio, fazer uma promessa diante de Deus, que é educar os filhos na fé católica. E eu preciso ter uma convicção de que, mesmo se eu casar com quem quer que seja, eu faço uma promessa a Deus de que eu vou educá-los nessa fé. Então, assim, acaba que exala, né? A virtude exala um grupo de santidade, digamos assim. Padre Paulo, no curso do namoro, o Padre Paulo tem uma aula que é justamente isso, o que eu devo procurar, o que eu devo buscar nas pessoas, na pessoa, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque já está acabando o tempo. Gente, vocês preferem que a gente abra, porque tem algumas outras várias perguntas. Vocês querem que a gente abra uma live bem rapidinho, de 20 minutinhos? Vamos ver aí nos comentários se vocês já estão cansados. Ainda tem um sorteio hoje para fazer. Mas, enquanto isso, deixa eu ir fazendo outra pergunta aqui. E quando os pais não compreendem a busca do filho pela santidade na castidade? Quando os pais... Difícil, né? Esse daqui. Desculpa, Tu tá me eu não ouvindo, entendi. Felipe? Porque Quando os tá descarregando pais... meu fone. Tô ouvindo, tô Meu, ouvindo. meu fone tá descarregando, tá vendo? Quando os pais não compreendem essa busca pela santidade dentro da castidade. Patrick tá cortando para mim agora. Vi se aí eu não tô conseguindo te escutar mais direito, não. Eita. Deixa eu pegar aqui um fone bem Mas rapidinho. pelo que eu entendi é quando... Beleza. Quando os pais não entendem a busca pela castidade, não é isso? Isso. E vai acabar a live. Bom, vou tentando responder aí. Eu acho que... Não, vai. Responda essa daí. Para mim travou geral aqui, viu? Não tô conseguindo escutar Oi? para nada. E aí, tá me ouvindo agora? Agora eu vou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, vai lá. Eu acho que primeiro de tudo é o diálogo. E explicar a situação que você e entende. Segundo, você saber que você tem um compromisso com a verdade, e o compromisso com essa verdade ele está acima de qualquer outra relação. Porém, a gente tem que ter um cuidado de que eu devo uma obediência aos meus pais, né? E que eu devo honrá-los acima de todas as coisas. Mas a obediência a nossos pais, ela perpassa pela obediência ao nosso Senhor. Então,